A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um evento TOTS Responde. Hoje o tema é a portaria 671, controle de jornada, tá? Caso o meu fone estiver falhando, alguma coisa, vocês podem mandar aqui no chat, tá? Pra gente ver o que é. Então, esse evento já é a terceira rodada que nós estamos fazendo junto com vocês, clientes, tá? E antes de iniciar, eu vou dar alguns recadinhos. Nosso evento ele está sendo gravado. Eu vou disponibilizar para vocês depois lá no canal da TOTOS, tá? No YouTube. Para vocês, né? Quem quiser ver depois futuramente, vai ficar à disposição lá, tá bom? Os microfones de vocês permanecem fechados, só dos apresentadores vão estar ativos. E as dúvidas vocês podem mandar ali na ferramenta, naquela parte de perguntas, tá? A gente vai respondendo e no final a gente sempre reserva um tempo para a gente sanar todas as dúvidas, tá bom? Mas podem ir mandando, tá bom, gente? Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar para vocês, tá? Eu faço parte do time da consultoria de segmentos, eu sou a Milena Greg. Eu fico na TOTS locada na Matriz, tá? A consultoria, ela presta consultoria interna para os TOTWers, tá? E a gente também participa de grupos, né, junto com o governo, então são os GTs. Então a gente tem GT piloto do e-social, GT de homologação também do projeto, a gente tem GT de LGPD, tem GT da portaria 671 e assim por diante. Toda vez que o governo traz alguma obrigação nova, tá? A gente tem GTs, né, para participar junto com eles, que eles falam de projeto piloto, tá? A consultoria, ela é dividida por vários segmentos, tá? Então, a gente tem RH, tem fiscal, contábil e assim por diante, tá bom? Então, a gente faz eventos não só para o público de RH, mas também faz para outros segmentos, tá bom? Então, vou mostrar para vocês a nossa agenda. Então, eu vou falar com vocês sobre a questão conceitual da lei, tá? Da portaria 671 e do complemento que nós tivemos, né? Que foi a 1486, que foi publicada depois para complementar a 671. Depois, a gente vai estar com a linha de produto, que agora é o Proteus, né? A parte do RH, eles vão estar apresentando para vocês as adequações que foram realizadas na linha de produto em questão da portaria. E aí a gente deixa o espaço para dúvida, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Eu vou começar mostrando para vocês a página da TOTOS, né? Acho que todo mundo aí conhece já essa carinha, que é o acesso que vocês têm, né? Quando vocês precisam abrir um chamado e ver as mudanças, as coisas que a TOTOS tem. Então, aqui, gente, nessa parte Sou Cliente, a gente tem aqui espaço legislação. Esse espaço é alimentado pela consultoria, tá? É a consultoria que cuida dessa página. Ela, apesar dela estar ali dentro de um ícone Sou Cliente, no passado ela era uma área logada, só tinha acesso os clientes que tinham o login e senha, e hoje não, ela é um espaço aberto, tá? Então, vocês podem entrar a hora que quiser, tem bastante conteúdo legal, tá? Não sei se todos conhecem. Toda vez que você acessar, vai abrir esse pop-up aqui, perguntando se vocês querem receber o conteúdo gratuito, tá? Por conta de LGPD, tudo a gente não pode sair, né, soltando notícias, mudanças, os nossos eventos que a gente tem, se vocês não autorizarem. Então, caso quem não se inscreveu e tenha interesse de receber os nossos comunicados, só colocar aqui o nome e o e-mail receber conteúdo, tá? Aqui é a página, né? É uma página bem legal, que é uma página para ajudar mesmo o processo. Então, é uma página que não é de produto, é uma página que a gente se preocupa com legislação para vocês, tá? Então, aqui a gente tem um calendário. Nesse calendário, o pessoal que é de RH, que tem um monte de obrigações aí, né, acessórias para fazer durante o mês, pode fazer um filtro, né, sempre as obrigações de RH é esfera federal, né, e a gente coloca a área de RH, se a gente filtrar aqui, ele vai carregar as obrigações que o RH tem para fazer. Então, a gente tem o FGTS, a gente tem pagamento de salário no 5º dia útil, a gente sabe que tem algumas empresas que têm algumas particularidades, a gente tem entrega da DCTF Web, a DARF, né, de IR, a DARF
previdenciária. Então, fica aqui, é um calendário mesmo, tá? E a gente também acompanha, tipo, igual a portaria 671, as suas exigências, quando vai estar? Então, a gente coloca aqui a partir de quando, o e-social, né? Eventos para o quarto grupo, quando vai entrar, a gente também coloca aqui, a gente faz todo esse monitoramento para que vocês, clientes, consultem num lugar só, não fiquem consultando, né, no Google ou em outros lugares. A gente deixa isso aqui de uma forma gratuita para vocês, tá? Aqui também fica os feriados, né? Porque a gente sabe que quando a gente tem um feriado, igual foi aqui, 7 de setembro, a gente tem que antecipar nossas obrigações, né? E aqui vocês podem também fazer uma importação, como também fazer o download. Se vocês utilizam a ferramenta do Gmail, vocês conseguem fazer o download e deixar isso dentro do calendário de vocês, tá? E aí o calendário do Gmail, ele acaba soltando o alerta, né, de vencimento. Deixa eu passar aqui. Então, nessa página vocês encontram portfólio, atualizações legais, a página do RH Informa, né? Acho que vocês consultam bastante lá também, que é onde o pessoal do produto acaba soltando as informações para vocês. A biblioteca, gente, é a parte do YouTube, tá? Então, é do Espaço Legislação aqui, e é aqui que eu vou disponibilizar essa gravação depois para vocês, caso vocês precisam consultá-la. Aqui a gente tem um acervo de páginas, tá? Então, a gente tem páginas de RH também, que é afastamento previdenciário, múltiplos vínculos, né? A página da DCTF Web. E aqui mais para baixo, opa, deixa eu voltar aqui. Na página principal, a gente sempre deixa as últimas obrigações, né? As obrigações do momento, aquilo que a gente está ali no auge que a gente precisa entregar. Então, hoje, a gente vai apresentar para vocês a página do ponto, né? Então, esse evento ele é voltado para a portaria 671, é a terceira rodada, e aqui a gente tem alguns temas que a gente vai abordar. Então, o que a portaria 671 mudou, né? Na questão do controle de ponto, né? Como a gente sabe, aí o governo ele tem uma proposta, né? Que ele vem fazendo já uma mini reforma, e junto com a mini reforma tem aquela lei da liberdade econômica, né? Então, eles vêm revogando várias instruções normativas, vários atos, várias portarias e tentando unificar de uma forma que eles estão achando que seja eficiente, né, para a gente. Então, se a gente tinha diversas leis, eles estão tentando unificá-las, né? Se a gente olhar a portaria 671, ela não trata só de ponto eletrônico, ela traz outras particularidades ali, como rescisão, carteira de trabalho e assim por diante, tá? E também, se a gente for ver essa portaria, juntando com aquele decreto, que ela saiu junto com o decreto, eles revogaram mais de 2.000 normas que a gente tinha no RH, tá? Então, o intuito é o quê? Vamos revogar e vamos colocar tudo num lugar só. E aí a portaria 671, ela fez isso, né? Então, ela revogou a portaria 1510 e a 373, que eram portarias que tratavam essa questão, né, do ponto eletrônico, tudo que a gente queria ver sobre o ponto eletrônico, ou a gente ia na 1510 ou na 373, né? E hoje não, hoje ela está de uma forma unificada dentro da 671, e aí ela teve o seu complemento, que é a 1486, tá? Que ela foi publicada agora em 2022. Então, agora fica uma forma ali da gente observar, né? A gente sabe que essa portaria tem muitas coisas que talvez precisam ser melhoradas, que fica ainda uma incógnita, né? Porque eles trouxeram nomenclaturas diferentes, mas que essa é a novidade, né, da portaria. Eles deixaram, a gente tinha 2 tipos de registros de pontos, vamos poder se dizer, e a portaria trouxe uma mudança do quê? De nomenclatura, né? Então, ela acaba estabelecendo o quê? Que é permitido aquilo que a gente usava antes, mas que agora a gente tem 3 tipos de REPs diferentes, né? Então, vamos falar um pouquinho deles, né? Então, a questão do registro de ponto eletrônico, ele traz a nomenclatura de REP A, REP C e REP P, tá? Então, falando um pouquinho da questão do REP-C, ele é o registrador eletrônico de ponto tradicional, né, aquele físico, que a gente acaba conhecendo como relógio de ponto, né, aquele que a gente acaba usando para bater o ponto. Esse daí continua, tá? Da mesma forma, é aquele lá que a gente vê na parede da empresa, né, que a gente bate, solta aquele comprovante. Isso continua, a exigência do comprovante continua, tá? Não teve nenhuma mudança, então aquela extração, ela continua saindo, tá? O funcionário precisa ter o seu comprovante, tá?
E o REP-C ele continua também com a questão do certificado do Inmetro, tá? Ele é obrigatório, já era uma exigência, então as empresas, né, que fabricam esse tipo de registro, né, de ponto, precisa ter os seus equipamentos certificados pelo Inmetro, tá? Isso não mudou. Aí a gente falando um pouquinho também da questão do REP-A, o REP-A é o REP alternativo, né, registrador eletrônico de ponto alternativo. A portaria acabou esclarecendo uma questão que a gente não tinha nem na 1510 e nem na 373, que é a questão do quê? Que a gente pode bater o ponto via celular, via tablet ou até por computador, tá? O REP-A, eles colocam que ele não pode sofrer nenhuma alteração ou até solicitação de ajuste, mas isso também já era uma característica das outras portarias, né? E ele também fala que o quê? Por ser um REP alternativo, ele não pode ter restrição de horário, tá? A gente não pode bloquear para que o funcionário acabe efetuando o seu registro, né? Tá? Como também nenhum outro pode, né? Mas ele traz essa questão dentro do REP-A, tá? O REP-A, ele precisa fazer emissão do AFD, tá? Quando solicitado pelo auditor, então o REP-A precisa fazer essa geração, e o REP-A nada mais é do que aquele REP que a gente sabia que estava associado junto ao sindicato, né? Então, as empresas podem continuar utilizando o REP alternativo, que agora ele veio com classificação de REP-A, mas isso tem que estar no acordo coletivo, tá bom? Acordo ou convenção, aí é o padrão de cada empresa, tá? Falando agora um pouquinho da questão do REP-P. Opa, peraí aqui. O REP-P, né, essa é uma mudança também, é um novo conceito, podemos dizer, ele foi criado na portaria 671, e ele fala do quê? Que o REP-P, ele trata-se de um software, que é uma parte de sistema de registrador eletrônico, né, via programa. Então, que vai acabar incluindo o quê? A questão do coletor de marcação, né, e o armazenamento de registros do ponto, e também o programa de tratamento, tá? Então, ele vai ter tudo isso dentro dele. Então, esse é a nova nomenclatura, é o novo conceito que é o REP-P. A gente fala que, assim, o REP-P ele veio mais para bater o martelo, né, porque a gente sabe que foi uma questão da pandemia, todo mundo teve que ficar em casa, trabalhando das suas casas, e como que as empresas iriam controlar isso, né? Então, o REP-P, ele veio mais nessa questão mesmo, né, de conceito da pandemia, e veio trazer essa nova, vamos dizer, oportunidade de um novo método de trabalho, né? Sendo que a gente sabe que agora a questão do teletrabalho, a questão do híbrido, isso já é CLT, né? Então, isso já pode ocorrer, né? Tudo por conta da pandemia. Então, o REP-P, como eu falei, ele é um registrador de programa, né? Ele tem algumas particularidades, tá? Que foi colocado dentro da portaria, e uma delas, para comercialização, o REP-P ele precisa ser certificado, tá? Essa certificação é o registro de programa de computador, junto ao INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedades Industriais. Então, para a gente comercializar esse tipo de REP, ele tem que estar registrado, tá? A rotina dele tem que estar registrada junto ao INPE, então a gente não pode fazer essa comercialização, tá? Esse tipo de REP, ele vai ser executado num ambiente separado, né? E ele também tem que emitir o AFD e o comprovante de ponto do trabalhador. Só que aqui a gente está falando de um programa de software, né? Então a portaria, ela fala que a questão da emissão, né, do registro de ponto, ele pode ser impresso em formato eletrônico, tá? O funcionário pode bater e depois ir ali no seu computador e ver a sua batida, e ele também pode ser por meio de arquivo PDF, tá? Diferente do C, né, que assim no momento que a gente bate, ele já solta, tá? A portaria fala que o REP-P ele tem que ter uma assinatura eletrônica. Essa questão da assinatura eletrônica está meio polêmico ainda, tá? Porque ele fala que a assinatura eletrônica tem que estar no comprovante de registro de ponto. E aí ele tem que ser emitido eletronicamente e tem que ser num padrão. A gente sabe que esse padrão hoje a gente já utiliza, né? Que é o mesmo quando a gente acaba entregando as nossas obrigações do E-Social. Só que tem muitas coisas aqui que ainda a gente tem um pouco de incógnita, tá? Só para vocês entenderem, toda vez que sai uma portaria, uma legislação nova, e que a gente tem que fazer alterações em produto, que o produto vai auxiliar naquela entrega,
vem um manual também, é publicado pelo governo, um manual técnico, né? Para quê? Para as empresas de software conseguir se adequar àquilo que o governo estabelece, até por conta de layout também, e algumas outras coisas, né, que a gente precisa atender. E até o presente momento, a portaria ela foi publicada lá em fevereiro, ela traz algumas obrigatoriedades que já tem que ter desde lá da publicação dela, outras que a gente vai só entrar mesmo agora em novembro, mas até o momento ela não foi publicado o manual técnico. Então, hoje, tudo que a gente tem ali na questão de desenvolver, que o Kleber vai mostrar para vocês, tudo é coisas que a gente vem acompanhando a portaria, são dúvidas que a gente vem levando junto ao governo, mas a gente sabe que ainda tem coisa aí que precisa sair, né, escrita de uma melhor detalhada, né, para ter um entendimento padrão, tá bom? Então, o REP-P, ele é uma questão diferente e ele tem bastante coisas que precisam se adequar, tá? E aí, como eu falei, depois a gente teve essa portaria 1406 e essa portaria, ela trouxe algumas coisas, alguns requisitos, né, no seu anexo que você precisa atender para se adequar ao REP-P, tá bom? O REP-C, desculpa, também tem uma portaria específica, tá? Que ele fala que você também tem que atender aqueles requisitos para poder comercializar o REP-C. O REP-A, ele não tem seu anexo se tem alguns requisitos mínimos que a gente tem que atender, tá? Porque o REP-A, a portaria deixou bem aberto, falando que o quê? O REP-A é um REP alternativo e que quem determina, faz as determinações, é o sindicato, tá bom? Então, a gente só tem essas exigências dentro do REP-A e o REP-P, tá bom? E aí, falando desses três tipos, né, não teve, assim, mudança significativa, talvez, olhando, né, cliente, né, a gente fala que as mudanças, a gente vê mais isso dentro de casa, porque aqui, né, é a empresa de software em si, as empresas de equipamento eletrônico que está tendo que fazer essa movimentação para se adequar, né, para entregar isso para vocês tudo certinho, tá bom? Então, aqui só tem como que é, né, o que é classificado como REP-A, como REP-P e como REP-C, tá bom? E aí uma coisa também que a portaria ela menciona, porque o REP-A e o REP-P, por eles terem essa particularidade diferente, o REP-A por ser um REP alternativo e o REP-P por ser um ambiente, né, que a gente pode bater via celular, via tablet, eles vão ter que fazer um armazenamento, né, vamos dizer, num lugar diferente, que aqui a portaria coloca que é o ARP, que é uma nomenclatura nova que ela trouxe, tá? E aí eles mencionam que o quê? Que tudo isso tem que estar enquadrado conforme a LGPD, né? Que a gente não pode vazar dados de funcionário, né? Tudo tem que estar enquadrado junto àquela lei lá de 2018, tá bom? Então a portaria reforça essas questões. Ela também traz a nomenclatura do programa de tratamento, né, de registro de ponto. Então, ela fala também sobre a questão do programa de tratamento, tá? Então, a portaria menciona que o programa de tratamento é uma rotina informatizada, né, e que tem aquela função de tratar os pontos, né, aquela marcação que a gente teve, o programa de tratamento que vai fazer essas tratativas, tá? E aí, o que acontece? O programa de tratamento, ele tem que ter o relatório de espelho de ponto, tá? É um padrão, isso foi as portarias que trouxe. Antigamente a gente tinha o lá 1510, né, nos seus anexos, então como ela foi revogada, todos os anexos e modelos que a gente tinha se cai por terra, e aí a gente acaba o quê? Tendo que vir para 671. Tudo bem que a gente tem algumas exceções, tá? Se vocês pegarem para ler na íntegra, tem algumas coisas da 1510 que pode continuar a ser geradas, tá? Porque a gente também, a gente não, né? Eles entenderam que tem coisas que não dá para virar a chave, né? A gente tem registrador eletrônico, tipo o REP-C, que mais de 10 anos atrás, né? Não dá para a empresa jogar aquele relógio fora e comprar outro, né? Porque a gente sabe, vocês sabem melhor que eu, que um equipamento é caro, né? Então tem algumas exceções, tá? Mas a portaria trouxe novos modelos, tanto para a questão do relatório de espelho de ponto, e trouxe uma mudança que é o AEJ, tá? Que ele é um arquivo eletrônico de jornada. Esse modelo, ele já tinha saído na portaria 671, depois ele foi revogado e veio um novo modelo na 1486 também,
caiu por terra, e aí eles acabaram publicando um novo modelo no portal, tá? Caso vocês tenham interesse, aqui tá o link, que aí aparece qual que é o modelo desse AEJ, tá bom? Então, assim, tanto o arquivo AEJ como o espelho de ponta, eles devem ser impressos em PDF, tá? E ter assinatura eletrônica digital. E aqui só uma observação, tá? O programa de tratamento de registro de ponto, ele deve gerar o relatório do espelho de ponto, tá? E o arquivo AEJ. Somente o REP pode gerar o AFD, tá? Para efeitos de fiscalização. Então, o programa de tratamento é aquele que faz todo o tratamento dos seus dados, né? O AFD tem que sair direto do REP, não do programa de tratamento, tá bom? Esse arquivo AEJ, falando um pouquinho dele, como eu já falei, ele é uma nova exigência, tá? Ele foi uma junção, tá, do arquivo que a gente tinha já, o AFDT, que era aquele arquivo de fonte de dados de tratamento, e também o ACJEF, que era aquele arquivo de controle de jornadas para efeitos fiscais, tá? Então, esses dois, eles foram substituídos, tá, pelo arquivo AEJ. Essa é a nova exigência da portaria 671, onde as empresas, né, desde a sua publicação lá atrás, como isso daqui era uma questão que teria uma mudança significativa dentro dos sistemas, o governo deu um prazo para as empresas se adequarem, tá bom? E aí depois a figurinha deles, o Kleber vai mostrar para vocês depois mais para frente, tá? Também tem um modelo, tá, que está disponível aqui. A portaria também menciona que esse arquivo tem que conter assinatura digital, tá? A assinatura, aquela ICP, tá? Que a gente conhece mais como ICP, é a mesma que a gente utiliza para fazer as entregas do e-social. Então, só reforçando, o AFDT e o ACJEF, eles foram substituídos pelo AEJ. E aí, outra mudança também, porque as portarias, tanto a 1510 como a 373, ela não tinham um padrão de modelo, tá? Então, igual atestado técnico e termo de responsabilidade. As portarias não tinham um padrão. Então, a portaria 671, ela traz um padrão, tá? Onde as empresas têm que utilizar aquele padrão, porque tem algumas exigências que precisam ser preenchidas, tá? Então, tanto o atestado técnico como o termo de responsabilidade são exigências para todos os tipos de REP, como também para o programa de tratamento de ponto, tá? Então, vocês aí que acabam utilizando o serviço da TOTS como programa de tratamento, a TOTS tem que te fornecer, tá, um atestado técnico e termo de responsabilidade sobre aquele programa de tratamento, tá? Então, como eu falei, foi tudo padronizado, tá? E aí uma coisa interessante, que aí eu trouxe aqui para vocês, é sobre atualização, tá? A portaria, ela foi publicada lá em novembro. A sua exigência, que é a maior, que a gente vê assim, a questão do AEJ e do AFD, tá? A gente tem um prazo, as empresas têm um prazo para se adequarem, tá? E também tem a questão do registro do INPE, tá? Tudo isso sai dentro do termo. Então, até no perguntas e respostas do governo, eles colocam ali que o programa de tratamento, ele não gera esse arquivo AEJ, porque a gente tem um prazo para se adequar, tá? Mas se mesmo assim a gente precisa fornecer o atestado técnico e termo de responsabilidade do programa, tá? Eles mencionam ali que é possível, mas não é necessário, tá? Porque como a gente tem esse prazo para se adequar, então a gente não precisa entregá-los agora. Só que a gente sabe aí que tem muitos sindicatos já solicitando para os clientes o novo termo, tá? Então, tem muitas empresas aí que já estão passando pela questão dos acordos coletivos, a questão também da utilização do REP alternativo, e é o sindicato que quer os termos novos. A TOTUS já se empenhou, tá? Já produziu os novos termos. Então, se vocês, né, alguém estiver passando por essa questão e precisar fazer essa atualização, eu estou deixando aqui para vocês, tá? O endereço, né, do CST, porque é lá no CST que vocês vão ter que abrir o chamado para solicitar esse termo, como também um QR Code, tá? Fica aqui na página, tá, gente, para vocês acessarem aquele caminho que eu falei para vocês, tá? E aí vocês só entrar aqui e fazer isso com mais calma, porque às vezes não é nem vocês que estão aqui, né, participando do evento, que têm acesso a esse termo, né? Então depois vale a pena vocês olharem, aí vocês voltam aqui, se caso precisar atualizar, só abrir chamado, que a TOTS acaba enviando o novo termo, tá bom?
E a questão do prazo que eu vim falando para vocês, né? Então, a portaria estabeleceu, tá, que as empresas de software têm até 8/11/2002 para se adequar às novas exigências, tá? A gente sabe que está chegando aí, como eu falei para vocês no começo, a gente ainda tem algumas coisas que não estão claras. A assinatura eletrônica também é uma delas, tá? A gente está aguardando a questão do manual. Não vou falar para vocês que vai, né, vai prorrogar, não sei. A gente está bem em cima, né? Porque a gente sabe que precisa ter mais clareza nessas questões, porque a gente tem que entregar, né? Então, a gente está acompanhando, tá? Então, espero ter novidades aí para contar para vocês no mês que vem, quando a gente tiver outro evento, tá? Mas hoje o prazo estabelecido para as adequações é 8/11, tá bom? E aqui embaixo, a consultoria fez um comparativo, tá? Da 373, 1510 e 671. Esse daqui é um documento onde vocês podem baixar aí na máquina de vocês. E ali vai falar o que tinha na 373, o que tinha na 1510, mudou para o que na 671. É um comparativo legal para quem ali trabalha com ponto, né? Precisa fazer. É legal saber o que mudou. Então, fica aqui para vocês para baixar, tá bom? Aqui, como eu comentei em alguns momentos, a gente tem perguntas e respostas da portaria 671, tá? Então, a gente tem muitas dúvidas, e aí essas dúvidas a gente acaba reportando para o governo, e para o governo não ter que ficar fazendo portarias em cima de portarias, revogando uma, alterando outra, até porque o projeto deles né, essa mini reforma enxugar muitas portarias desnecessárias que a gente tem por aí. A gente pede o quê? De uma forma mais oficial, como que eles podem estar deixando uma melhor clareza para a gente, né? Sobre algum determinado assunto. Então, o governo tem uma página, tá? Dentro do Ministério do Trabalho e Previdência, que tem o link para vocês. Tem bastante perguntas e respostas, tá? Bastante dúvida que surgiu. Uma delas é o quê? A questão do CAREP. Se a gente olhar aí antigamente, a portaria 1510 tinha essa exigência, né, que as empresas precisavam fazer o cadastro do registrador eletrônico do ponto convencional, daquele REP-C, né, junto ao sistema CAREP. A portaria 671 tira essa obrigatoriedade, tá? Então, hoje, se as empresas virem adquirir, né, novos registrador eletrônico, que é o REP-C, não precisa mais fazer, tá? E tem bastante coisa aqui que é bem interessante, que ajuda a gente no nosso dia a dia também, tá? Então, fica aqui para vocês, né? Quem tiver interesse, entra e dá uma olhadinha nas perguntas e respostas, tá? Eles não tiveram mais atualização, tá? A gente tá na 48, mas tem coisas bem legais aqui. E aí, voltando. Aqui também, se quiser baixar, tá? Quiser deixar salvo na máquina, para não ficar entrando toda hora no site, tem aqui o documento também, tá? E aqui é informações sobre os produtos, aqui são as linhas de produto, tá? Aqui, Proteus. Então, a gente tenta deixar de uma forma centralizado para o quê? Para vocês não precisarem ficar, vamos dizer, pescando as informações, né? Então, aqui, se vocês entrarem por a página de espaço, vocês conseguem o quê? Ir direto depois para a página da linha Proteus, tá? Para saber o que tem na questão de controle de jornada da linha Proteus, tá bom? E aí, descendo, para finalizar, a gente tem os eventos TOTS Responde, tá? A gente já tem a agenda do próximo mês, tá, gente? Já tá aqui. A gente vai fazer uma quarta rodada e, se necessário, nós vamos fazer mais, tá? Então, aqui eu tenho a programação até dezembro. O próximo mês a gente também tem evento da portaria, tá? Não temos só evento da portaria, temos outros eventos também, ó, igual vamos ter evento do FD-Reinf. Vou dar um spoiler aqui, já que a gente está com o pessoal de RH, não está aqui, mas vamos ter já no próximo mês, dia 6, evento do E-Social, tá? Para falar sobre a questão dos eventos de processo trabalhista. Acompanhe nossa página, que até o final da semana a gente já vai estar subindo a agenda, tá? Para vocês participarem, porque a gente vai ter bastante mudança no layout, tá bom? E aí avisem os amigos das outras áreas também que a gente tem evento de fiscal, de contábil e assim por diante, tá bom? Então, nossa agenda está aqui até dezembro. E acho que é isso, gente, tá? Eu vou passar para o Kleber,
que ele que vai fazer a parte da apresentação do produto, mas eu fico aqui com vocês, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, pode ir mandando que a gente vai respondendo. Só um instante que o microfone vai ficar fechado para a gente mudar de apresentador. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo por aí? Tá bom o áudio? Tá claro? Sim, está bom, Kleber. Beleza, obrigado. Eu estou apresentando aqui a nossa tela da nossa apresentação. Primeiro, boa tarde, tá, pessoal? Sou Kleber, sou o PO de Jornadas Proteus, tá? A gente está aí no nosso terceiro encontro, como a Milena comentou, né? Sobre a portaria 671, os impactos dela no nosso produto Sigapom, tá? Eu vou dar uma repaginada naquilo que a gente já falou de maio para cá, repassar brevemente, né, pelos itens, até mesmo para respeitar os clientes que já participaram do primeiro e do segundo evento nosso, né, onde a gente falou um pouquinho sobre o nosso cronograma, falamos um pouquinho sobre o AFD e espelho de ponto, né, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o EJ também, tá? Vou apresentar aqui para a gente o que a gente vai falar hoje. Eu vou só pedir um segundo. Ah, não, já está aqui, tá, beleza. Pensei que não estivesse apresentando. Bom, o que a gente vai falar então, tá? A gente vai falar um pouquinho o que mudou no nosso ponto, né? Conhecer um pouquinho esses itens da 671, a Milena já passou bem claramente aí os itens das alterações, tá? A gente só vai reformular, repassar aqui, né, brevemente, até mesmo demonstrar um pouquinho o nosso infográfico, tá? Sobre a portaria, né? Passar uma visão macro de onde que cada parte da TOTS atuará, né, em cima dessa portaria, né, a vigência da portaria, tanto na época da 671 e agora com a 1486, né, que transferiu a grande maioria que impacta o nosso produto de ponto, né, para novembro, tá bom? O nosso plano de entregas, então, como a gente vem acompanhando desde maio, né, as previsões que a gente tinha de entregas e os itens estão concluídos ou não, né, como que a gente vai utilizar esse novo AFD, né, e o que teve de alteração no nosso espelho de ponto, né, a gente também vai falar, e agora sobre o AIJ, que é o nosso cara principal aqui desse encontro nosso, tá? E na sequência apresentar o cronograma do nosso próximo evento, para que vocês possam monitorar aí e não perder o nosso último, que vai ser mesmo de repasse, né, tipo, olha, como que era antes, né, e como que está agora, com a portaria 671, nosso produto, né, mostrando que a gente vai estar, a gente vai se adequar a 100% da portaria. Então, começando aqui brevemente, tá, falando um pouquinho sobre o que mudou no ponto, né, então, como a Milena já comentou, a gente tem aí informações relativas à portaria 1510 e a 373, que foram concentradas também na 671, né, tornando ou tentando tornar de forma mais fácil o entendimento das portarias, né, onde eles classificam especificamente o que seria um REP-C, um REP-A e um REP-P, né, principalmente nesse período da pandemia, onde muitos controles alternativos foram uma solução para o cliente poder continuar, né, coletando as marcações dos seus funcionários, né, e continuar o trabalho de apontamento, tá? E aí estabelece também a questão de utilizar, né, sistemas alternativos que seriam o REP-A por meio de convenção ou acordo coletivo. Então, como a Milena já comentou, a gente tem aqui somente um descritivo, tá? O que seria o nosso REP-C, o nosso REP-A e o REP-P. Então, aqui em REP-C é exatamente aquele reloginho que fixa na parede, né? Que a gente tem a coleta da digital, pelo cartão, ou até através de senha, né? E também o REP-A, a gente tem aqui o nosso produto Cloquin e temos também o meu RH. Tá? Ambos estão classificados e registrados já como REP-A lá no INPE. E o nosso REP-P, nós temos o nosso programa de tratamento de ponto, que é o nosso Sigapom, né? E o Suricato, que entra com o intermediador, né? Que coleta as marcações do REP e faz a integração para dentro do nosso produto do ponto. Ele também é um classificador como REP-P, tá?
E aí entrou também a obrigatoriedade de todos os produtos, né, estarem registrados lá no INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, tá? E aí a gente já tem esse app registrado no INPE. Tem uma pergunta aqui que veio, mas com essas exigências eu não preciso registrar o app no INPE? Precisa, é uma das obrigatoriedades da 671, tá? Então você precisa fazer o cadastro lá do produto e fazer o registro no INPE. E além disso, né, ter o fornecimento aí da atestado técnico em termos de responsabilidade. Todo o trabalho que a TOTOS tem aqui para a construção, vocês também teriam que fazer, tá? Independente se é um app interno ou se é um app externo, tá bom? Só respondendo rapidamente o Christian que apareceu aqui, beleza? Bom, então, o que mudou no sistema do ponto, tá? Imagina, Christian, estamos aqui para isso. O que mudou? A gente teve aí uma criação desse novo AIJ, né, que é um arquivo eletrônico de jornada. Esse arquivo ele veio justamente para substituir o AFDT e o ACGF, que a gente já gerava, né, quando o sindicato, desculpa, quando o auditor fiscal solicitava para a gente uma fiscalização, né. Então, esse AIJ, ele é um arquivo que ele vai ser utilizado pelo auditor fiscal justamente para ele auditar, né, o que veio das informações do AFD, do relógio, né, versus o que a gente tratou no nosso programa de tratamento de ponto. Então, o AIJ ele vai trazer as informações originais, né, as tratativas que houveram dentro das marcações da manutenção do ponto e o total que foi pago para esse funcionário. E aí tem esse cruzamento de informações que o fiscal vai utilizar. Lembrando que a gente tem aqui o AFDT e o ACGF, que esses dois arquivos eles podem ser gerados até 9/11, tá? Então, após isso, somente o AIJ poderá ser solicitado pelo fiscal e gerado, tá? Se o fiscal fosse hoje, por exemplo, solicitar esse arquivo AIJ para gerar, ele não poderia, tá? Esse arquivo ele só entra em vigor, efetivamente falando, substituindo esses outros dois a partir de novembro, tá bom? Na geração do layout da FD, a gente teve muita alteração em referente à sua estrutura, tá? Então, na sua estrutura antiga da 1510, a gente teve bastante alterações, então nós tivemos que criar um novo layout AFD, né? Até porque o layout antigo da 1510, a própria portaria 671, já informa, né? Só um minutinho, por favor. Já informa que pode ser utilizado tanto no layout antigo da 1510 quanto no layout novo, né? O AFD. Então, os próprios REPs que não sofrerem alterações, atualizações, né, para a nova portaria 671, eles poderão continuar gerando, né, o AFD antigo, tá? E aí, dentro disso, o nosso produto também terá que disponibilizar a leitura do layout na 1510, tá bom? Aqui nós temos então, né, portanto, os dois layouts que vão ficar definidos no nosso produto, tá? Até que saia alguma outra nota onde diga que a 1510 não será mais utilizado, aí a gente pode retirar isso do produto, tá? Mas hoje o cliente ele pode utilizar tanto no arquivo 1510, da portaria 1510, quanto na 671, tá? Lembrando que para utilizar para 671, a gente vai falar um pouquinho mais para frente na FD, né? Mas para utilizá-lo já com a 671, é necessário que o REP também esteja já com o novo layout da 671, tá? Senão vocês não vão conseguir fazer a leitura das marcações. Nós tivemos também alterações no relatório de despesa de ponto, né? Então, aqui eu coloquei alguns campos, como CPF, data de emissão, em horas realizadas, né? A não obrigatoriedade mais, que aqui é um problema, né? Porque ele entra em confronto com outras legislações, por exemplo, para a CFIP, né? Se você não tiver um PIS cadastrado para o funcionário, você não consegue contribuir o fundo de garantia, né? Então, é bem complicado quando uma portaria diz que não é necessário mais o cadastro, ou não é necessário mais o colaborador possuir PIS, né? Na verdade, não compete aí a nossa parte de legislação do ponto ao cadastro do PIS, né? Mas, visando como relógio, né, ele está querendo dizer a verdade que tanto faz ser cadastrado o PIS quanto o CPF. Então, eles criaram essas outras 4 regras aqui para situações onde o colaborador tenha o número do PIS, onde ele vai utilizar o CPF como o próprio CPF mesmo no campo do PIS, ou será transformada essa informação do CPF em número de PIS. Isso vai ser
bem relativo à lógica criada dentro de cada REP, né? Então, se o REP não tiver essa validação, ele vai entrar com o número 9 na frente e os demais 11 posições do CPF, né? Mas se ele tiver a validação, ele entra com o número 8 na frente, os 10 primeiros dígitos do CPF, e nas posições seguintes, e na última posição, o dígito verificador. Então, tem um cálculo para poder chegar no resultado de um dígito verificador. Então, tem essa lógica toda a gente incluiu dentro do nosso produto, né? Para que ele ficasse de forma dinâmica, identificando se aquilo informado dentro do FD, tá? Ele é um PIS ou um CPF, né? Ou é um PIS composto pelo CPF. Então, essa lógica a gente criou dentro do nosso produto para que ele fique de uma forma dinâmica, né? E atenda os 4 tipos aí, tá bom? Conhecendo um pouquinho esses itens da 671, né? A gente já falou um pouquinho do que é o EJ, né? Agora a gente tem a questão do atestado técnico e termo de responsabilidade, que a Milena também já passou com a gente aqui, né? Que é um documento que é originado pelo fabricante de software, tá? Então, esses dois termos, né? Na verdade, um termo, né, de atestado técnico e o termo de responsabilidade, ele é emitido pela TOTUS, tá? Para os softwares TOTUS, né? E aí ele é normalmente solicitado pelo sindicato, né? Então, quando solicitado, caso o cliente não tenha já, né? Ele pode solicitar para o nosso time de CST. Então, aqui a gente tem um link onde abre um ticket, né? Você pode abrir um ticket para o time de CST solicitando o atestado técnico e o termo de responsabilidade, tá? E aí, na sequência, a TOTS fornece para você esse documento assinado digitalmente. Aqui embaixo tem alguns links, né, que é sobre a portaria 671, a 1486 e o Perguntas do Gov, que também já tem lá disponível no na nossa página do Espaço Legislação, como a Milena já comentou. Falando um pouquinho do infográfico dos produtos, tá? Aqui a gente tentou trazer uma fotografia, mais ou menos, de onde se classifica cada item, né? Para que a gente tenha ali fixo na nossa memória, né, o que é um registrador de ponto. Então, aqui como registradores de ponto, a TOTS possui o meu RH como REP-A, né, e o Cloquin como REP-A, tá? Já o nosso parceiro telemático, ele possui hardware de registradores de ponto, né, então, que dentro para o REP-C, tá? Tanto quanto o software do Suricato, né, que faz a leitura e a integração desses dados, né, junto com o hardware do REP-C. E ambos, tá? Eles fazem integrações com os nossos ERPs, né? Que aí no caso a gente tem o nosso programa de tratamento e armazenamento de ponto, que ele é dito dessa forma lá na portaria. Então a gente tem tanto da linha DataSul quanto o nosso Singapon do Proteus e aqui o Cronos da linha RM, tá? Então, só para deixar cada um na sua casinha certinho aqui para a gente entender. Aqui a gente tem um aviso, né, como a gente já vem apresentando desde maio, e acredito que os clientes já tenham recebido também os informativos, que são disparados quinzenalmente, né, sobre um ponto de atenção importante para clientes que ainda utilizam os usuários do TSA, tá? O TSA, ele é um produto que ele já foi descontinuado lá em 2021. Né? Então, quando um produto ele é descontinuado, ele não tem mais nenhum tipo de atualização, seja de segurança, seja de legislação ou qualquer tipo de melhoria e manutenção. Então, esse produto TSA, pelo fato dele já estar descontinuado, ele não será adequado às exigências da 671. Então, também não terá, né, nenhum relatório, atestado técnico sobre a portaria 671. Para isso, por isso, na verdade, a partir de novembro de 2021, para clientes que possuírem o seu REP, né, o seu relógio de ponto, com layout atualizado da 671, tá? E o nosso produto de ponto também com layout novo da 671, o cliente ele não vai conseguir mais integrar as marcações utilizando o TSA. Justamente pelo fato de ele não possuir esse layout novo da 671 para poder ler as marcações e tramitar as informações, tá? Então, por isso a gente ressalta essa urgência da migração TSA, e aí é onde nós sugerimos para migrarem para o nosso parceiro, que seria o Suricato, que no qual ele já vem se adequando, né, até mesmo algumas melhorias do nosso produto de ponto, para eles poderem realizar, manter as integrações, né? Então, o Suricato, ele surgiu
justamente para substituir um produto TSA, para trazer algumas novas funcionalidades que antes o nosso produto era limitado, tá? Então, a gente reforça sempre esse aviso, né, justamente para que os clientes não deixem para a última hora para fazer essa migração. Agora, se o cliente ele desejar utilizar o TSA, a partir de novembro, a única funcionalidade que você pode utilizar vai ser justamente para controle de catraca, onde não tramita informações de ponto, tá? Por isso é importante, caso você tenha o TSA, entre em contato com o seu ESN, tá? Que trata da questão de gestão de negócios, né? E de produtos TOTOS, para entrar em contato com o time do Suricato, né? E agendar aí uma call para alinhamento dessa migração, tá? Tem algumas oportunidades que a TOTOS, junto com a telemática, estão proporcionando para os clientes tramitarem essa migração, né? Efetivarem essa migração sem terem transtornos, né? E algum tipo de problema, tá bom? Uma visão macro. Nessa visão macro, a gente só está apresentando aqui quais são os artigos, né, da nossa portaria 671 que aplica-se ao produto TOTOS em si, que é o nosso SIGAPOM, ao que se aplica ao nosso time jurídico e ao nosso parceiro telemática, tá? Então, eu não vou entrar em detalhes em cada um desses artigos, porque a gente já detalhou isso lá no nosso primeiro encontro, né? Então, aqui, caso vocês precisem das informações, a gente tem aqui que trata sobre os AFDs, o AEJ, o espelho de ponto, né? E algum item aqui que é relativo à integração, utilização das APIs, tá? Na parte do jurídico, entre o atestado técnico e o termo de responsabilidade e o registro do nosso produto lá no INPE. Já para a parte da telemática, pelo fato de ter um REPC, né, então eles têm essa questão da alteração do novo layout, adequação para o novo layout da 671, e também o registro do INPE, que eles já possuem, né, desde 2006, tá? Então, passando para a próxima etapa nossa, a gente tem aqui a questão da vigência, tá? O que está vigente a partir de 10 de 22 e o que era a partir de novembro de 22? Isso era uma dúvida e muitos clientes tinham lá no nosso primeiro encontro, né, que não existia ainda a 1486, tá? Então, a 1486, ela trouxe para a gente alguns esclarecimentos e dentro deles, né, a readequação dos prazos. Então, ele trouxe aqui todos os prazos que acometem ao nosso produto de ponto, né, transferidos para novembro de 22. Então, a gente ficou somente com item de atestado técnico, registro no INPE, justamente tanto na parte do âmbito jurídico quanto do nosso parceiro, né, para fornecimento ainda de imediato, como foi publicada a portaria lá. Aqui a gente fala um pouquinho do planinho de entregas da nossa linha de produto aqui do Proteus, tá? No qual o nosso primeiro item atacado foi o novo AFD, né? A gente fez a liberação desse item já no nosso produto em junho de 2022. Então, hoje, o nosso produto, a gente finalizou o desenvolvimento desse novo AFD dentro do nosso produto e disponibilizou já no pacote de expedição contínua para o cliente poder atualizar, tá? A gente vai passar por esse item mais para frente. O novo AEJ, que a previsão era agosto de 2022, a conclusão dele, né? A gente conseguiu concluir o nosso novo layout do AEJ. Lembrando que a expedição, ela sempre acontece na sequência, né? Então, como finalizamos em 30 de agosto, ele já acontece para a expedição de setembro agora, tá? As alterações de espelho de ponto já foram concluídas também em agosto, né? E já estão disponíveis também no pacote de expedição contínua. E agora a gente tem um outro item que está em estudo, né? Que está em planejamento, que seria a questão mesmo das adequações das APIs de integração, tanto Suricato quanto Cloquin, para identificar se haverá algum impacto, algum desenvolvimento que a gente precise fazer para continuar a integração entre as linhas, sem o cliente ter que utilizar de forma manual até que a gente consiga alterar esse processo de integração, tá? Então, a gente está atuando nesse estudo para desenvolvimento e o cliente não ter nenhum tipo de problema no futuro, beleza? A questão de entregas do nosso time do jurídico, tá? Tanto o atestado técnico em termos de responsabilidade quanto o registro no INPE já foram finalizados, tá? Em março de 2022 e o outro em maio de 2022. Então, nossos produtos estão registrados certinho lá no INPE e também já está disponível para emissão
do atestado técnico e o termo de responsabilidade. Vamos lá. Como utilizar o novo AFD? O nosso novo AFD, tá, para que ele seja possível ser gerado, é necessário que a gente tenha uma atualização do PDDRIST, tá? Então, com a criação desses novos campos que a gente realizou na tabela SP0 e RFE, é necessário que a gente realize essa atualização do PDDRIST com um dicionário diferencial nas releases que sejam superiores ou iguais, né, a 12.1.27. Então, aqui a gente deixa um link que vai direcionar justamente como é que faz esse processo de atualização do dicionário, tá? É importante. Aqui a gente tem uma observação, né, que essa melhoria, ela depende da aplicação dessa atualização liberada no pacote de expedição no dia 23/5, e da execução do UPD Distri, tá? Com um dicionário diferencial para essas releases superiores a 12.1.27. Então, aqui a gente só está reforçando no nosso material essa necessidade da atualização, tá? Na SP0 a gente fez algumas alterações, tá? Então, aqui no caso, após você atualizar o seu dicionário, né, ele vai ser inserido um novo campo, que ele é o POTREP, isso. Nessa tabela, com essa seguinte estrutura. Então, esse aqui é mais um termo técnico, né, que muitas vezes quem participa dos nossos eventos são a galerinha do TI, né, do cliente. Então, é importante ele saber que na estrutura da tabela houve uma alteração, tá? Então, a gente disponibiliza aqui, também vai estar disponível na documentação do produto. E também teremos alterações de 7 campos novos, tá? Nessa tabela que a gente tem o RFE-TREG, o RFE-CPF, o RFE-DMARC, o Marcon. Então, todos esses campos a gente já falou nos outros eventos, não vou repetir para a gente não tomar mais tempo aqui do nosso foco, tá? E também está disponível a estrutura desses campos lá na nossa documentação. Também tivemos um novo campo na nossa rotina de cadastro do relógio, né, onde o cliente, depois de realizar essa atualização, ele vai perceber que abre para ele uma caixinha aqui com tipo REP, né, para que ele classifique qual que é o tipo de REP dele, tá? Lembrando o seguinte, né, se você ainda não tem o seu REP no novo layout da portaria 671, tá? Você não precisa atualizar em nada. Se você deixar ele em branco ou deixar ele como 1510, o sistema já vai entendê-lo que você ainda utiliza o layout antigo da 1510, tá? A partir do momento que você tiver seu REP já atualizado, gerando o novo layout do FD, aí sim é necessário que você venha no REP, né, no relógio cadastrado, que faz comunicação com esse REP, né, e classifique qual que é o tipo de REP dele, se é um REP A, se é um REP B, se é um REP, se é um REP C, se é um REP P, né. Antes disso, você não precisa fazer, tá? Caso você faça, você vai ter problema na leitura das marcações. Como default, a gente já manda esse item aqui como em branco, tá? Para o cliente não ter nenhum tipo de impacto e somente alterar quando necessário. Aqui a gente já diz um pouquinho, né? Que a gente deixa em branco ou selecionado com a 1510, que é isso que eu acabei de comentar com a gente aqui. Se for preenchido com a opção 2, o sistema ele vai entender que você utiliza o layout do REP-A. Então, a gente já vai direcionar no momento da leitura para ele aplicar a máscara, né, desse layout do REP-A e trazer as marcações, tá? Se você, porventura, classificar com um REP diferente do layout, que é o seu REP, aí você não vai conseguir fazer a leitura, tá bom? Então, é importante que esse dado seja o correto, tá? Cadastrado corretamente. Aí eu coloquei aqui o seguinte, caso o seu REP já esteja atualizado com um novo layout, aí é necessário informar o campo tipo REP, que é isso que eu acabei de falar, né? Se caso não foi atualizado, você não precisa mexer nesse item, tá bom, pessoal? Após a gente fazer o cadastro do relógio lá na rotina, né, de leitura e apontamento, tá? O sistema, a gente vai ter um preenchimento de campos lá na tabela RFE, tá? Então, se o REP for A, tipo C ou tipo P, a gente vai ter o campo vai ter o preenchimento, né, dos campos aqui da RFE CRC, da RFE CPF e do tipo de registro, tá? Que ele indica qual que é o tipo de REP. Para o REP IP, o sistema ele vai utilizar os campos RFE
TP-REG, o RFE-CPF, o RFE-IDMARC, o MARCOM, o CHAR 256 e o DTGVMA. O que é isso, Kleber? Isso tudo são dados que são fornecidos dentro do FD, que a gente acopla dentro do nosso produto, para a gente utilizar principalmente, né, para a geração do EJ no futuro, tá? Então, são informações que vêm dentro do arquivo. Antes, algumas informações do FD eram desprezadas, mas agora todas as informações que vêm do FD são acopladas para dentro do nosso produto, tá? Justamente para que o auditor fiscal, depois, quando ele necessitar da informação lá na geração do EJ, ele também vai possuir, tá bom? Somente os relógios poderão enviar o CPF ou o PIS do funcionário para identificação da marcação. E aí, por esse motivo, esse campo RFE, perdão, gente, underline CPF, ele não for preenchido, tá? Consequentemente, ele deve ser preenchido o RFE PIS. O que é isso, tá, Kleber? Vocês podem estar enrolados aí. O que acontece? Quando a gente faz a integração das marcações, né, o cliente ele pode tanto utilizar o PIS, né, se o funcionário já possui o PIS, quanto utilizar o CPF nesse campo de cadastro do relógio lá no PIS. Então, na hora da geração da FD, eu posso ter no mesmo FD funcionário registrado com CPF e funcionário registrado com PIS. Então, quando a gente fizer essa validação, né, a gente fizer a leitura, a gente vai acoplar essas informações, tanto no campo CPF quanto no campo PIS. Porém, quando eu informar um CPF, óbvio, ele vai ter o RFE CPF cadastrado, preenchido. Quando isso não acontecer, consequentemente, o RFE PIS estará preenchido. O que não pode acontecer e não vai acontecer nenhum dos dois estar preenchido ou os dois estarem preenchidos, tá? Ou é um ou outro. Aqui a gente tem um link que leva direto para a documentação quanto à geração do AFD, tá, pessoal? Quem for acompanhar. E o que alterou o nosso espelho de ponto? Falando um pouquinho da nossa segunda entrega que a gente fez já lá atrás, né? No espelho de ponto, a gente teve algumas alterações, como o CPF do funcionário, a data de admissão do funcionário, a data de emissão do relatório, o período demonstrado no relatório, a duração da jornada de cada dia, os horários contratuais. Então, tudo isso a gente já fez a disponibilidade do nosso cartão de ponto. Então, como que você vai habilitar que essas informações sejam demonstradas no nosso espelho de ponto, né? Para isso, a gente criou um novo parâmetro que ele chama MV_Import61, lá no módulo configurador, tá? Onde você vai preencher com esses campos aqui. Então, a gente tem o movimento, o nome da variável, né? Que a gente vai colocar essa port 671, né? E aí o tipo 3, que é lógico, e a contagem como true, tá? Como verdadeiro. Então, esse parâmetro ele tem que estar com conteúdo T, né? E o espelho de ponto ele vai ser impresso já trazendo essas novas informações. Caso ele não tenha esse parâmetro aí, ele traz o espelho de ponto como era antigamente. Aqui a gente tem uma documentação específica também, o link, tá? Para o espelho de ponto, para a gente poder utilizar. Alguns destaques que a gente tem aqui na alteração do espelho de ponto é que agora o período do ponto ele é demonstrado no cabeçalho do nosso espelho, né? A nova coluna de jornada, ela demonstra a duração dessa jornada de trabalho realizada no dia a dia, né? E a nova seção de horários que contém todas as alterações de horário que o funcionário teve no período. Então, a gente tem as marcações aqui, onde ele traz os dados, né? Do período do ponto, a emissão, o CPF do colaborador, que é uma das exigências da portaria, a data de admissão do colaborador, as marcações que ele realizou, qual que é o período de jornada que ele realizou, né? Então, essas informações aqui são as novas e a gente fez o quê? A gente jogou um resumo embaixo, porque em algumas situações nós temos clientes que o funcionário ele passa dentro do período do ponto em vários turnos, né? Então, como o cliente tem essa mobilidade de turnos, ele pode ter também mais de um turno cadastrado. Então, ao invés da gente deixar o último turno mencionado aqui, o que não pode condizer com a realidade que tem as marcações, a gente criou um resumo no final, né, onde ele vai trazer todos os turnos que ele trabalhou, né, e houveram movimentações. Então, justamente para o auditor fiscal ficar mais satisfeito, bater o olho e entender que realmente ele estava no turno 2, no turno 3, enfim. Né? Por isso que ele tem desmarcações diferentes e não foi computado como hora extra.
porque fazia parte do turno que ele trabalhava na época. Então, todas as alterações de turno vão aparecer aqui para a gente. E, de novo, tem a documentação pronta aqui para a gente. Só uma novidade, tá? Um dos itens que a gente precisa indicar, que hoje o nosso produto de ponto, ele aparece somente com asterisco, né? Quando a gente tem algum tipo de marcação manual, né? Então, tendo um lançamento manual, ele bota um asterisco do lado. E aí, vendo até mesmo como a necessidade de um cliente que comentou, a gente tem, dentro do nosso produto, nosso espelho de ponto, a portaria ele estabelece que a gente tem que ter a informação, né, se é uma marcação original, se é uma marcação manual, né, se teve algum tipo de tratamento, como desprezar alguma marcação desprezada, até porque as desprezadas não aparecem no nosso espelho de ponto. Então, o que a gente já tem planejado para a gente trabalhar aí, nesse mês agora de setembro, para entrega até novembro, tá? Seria o quê? A gente vai ter, para que o espelho apareça, quais são as marcações que foram desconsideradas no período, a gente vai ter um resumo parecido com esse, com todas as marcações que vão ter já desprezadas, né? Aparecendo no nosso espelho de ponto. E aqui, ao invés de ter o asterisco dizendo, a gente vai ter aqui em cima uma legenda, né? Dizendo que é uma marcação original ou que é uma marcação digitada, né? Ou que é uma marcação pré-estabelecida, né? Então, a gente vai ter aqui as legendas, né, o que significa cada letra, tá? E aqui do lado da marcação a gente vai ter uma letrinha aqui. Então, se ela for original, vai estar com um ozinho aqui na frente, para o próprio auditor fiscal já identificar. E também, caso ele queira saber se teve alguma marcação desconsiderada ou não, ele vai poder resumir, olhar no resumo, né, das marcações desconsideradas e ver se o funcionário também teve alguma, tá? Isso daí é uma das necessidades que a gente tem na portaria, que a gente também já está implantando no espelho de ponto, tá? A gente até tinha, mas ela ficava meio que oculta, então a gente pensou que ficaria melhor e com mais qualidade se essa informação tivesse expressa dentro do espelho de ponto, não ficasse meio que conceitual, sabe? Para que vocês não tenham nenhum tipo de questionamento do auditor fiscal, tá bom? Aqui de novo, né, o link da documentação do espelho de ponto. Agora a gente, falando um pouquinho do AIJ, né? Falando um pouquinho sobre o AIJ. A gente disponibilizou agora, dentro do nosso produto de ponto, né, uma nova rotina para geração do AIJ. Essa nova rotina ela se chama POM M450, tá? E aí nós adequamos o nosso produto para ele atender, né, esse novo relatório de AIJ que foi estabelecido pela portaria, tá? Só um lembrete, né? A gente tem, como já foi comentado com a Milena aqui, né? A gente tem uma questão que está sendo bem discutida, né? Com o governo, inclusive, essa questão, que é um dos itens no qual ele certifica lá que o arquivo do AIJ ele deve ter uma assinatura digital, né? Utilizando o certificado digital, né? E que esse certificado digital dele seria do fornecedor do software. Aí nós temos um problema, porque a disponibilização do certificado digital dentro do nosso produto não é uma disponibilização permitida, até porque fere um pouquinho dentro da LGPD, né? Então tem um confronto entre as duas leis aí que a gente precisa entender direitinho, e por esse motivo a gente ainda está estudando uma forma de poder assinar digitalmente, né, esse arquivo e até mesmo para levar a contestação, que não só a TOTS, né, mas os outros parceiros também têm essa contestação quanto à assinatura do arquivo digital AIJ, né? Por que o fornecedor de software seria responsável por assinar um dado que é originário no cliente? A gente teria que ser responsável pela estrutura e não pelos dados que contém dentro desse AIJ, né? Então não faz muito sentido. A gente tem esse impasse aí, não só a TOTS, né? Todos no mercado, no mercado dentro do produto de tratamento de ponto, tá? Justamente para tentar viabilizar uma solução para nossos clientes. Por isso que a gente ainda está em estudo, né? Esse último item aí, tá? Importante, para a gente executar a rotina, é necessário que a gente atualize o ambiente, né? Com o nosso último pacote de expedição, do RH com a data superior a 12/9, né, igual ou superior a 12/9, e executar o PD-Distri. Se a gente não executar o PD-Distri, a gente não recebe também essa nova rotina
POEM 450. Então, para todos os 3 itens que a gente já tem disponível, caso você ainda não baixou, para você baixar e atualizar o produto, você pode utilizar o nosso último pacote de expedição contínua, né? Não esquecer de atualizar e executar o PDDistry, né? Para poder obter tanto a informação do AFD quanto o espelho de ponta e agora o nosso AEJ, tá bom? Aqui eu disponibilizei um QR Code que fala um pouquinho sobre a geração do nosso AEJ e também a nossa página centralizadora. A gente tem dentro do nosso produto uma página centralizadora que trata sobre esses dados da 671, é do Proteus essa página, né? Justamente para direcionar o cliente quanto ao calendário e até mesmo para soltar uns alertas, né, do que a gente teve disponibilizado aí dentro da 671. E mais um pouquinho para frente eu abro essa página para a gente dar uma olhadinha lá, tá bom? E aqui o site do Perguntas e Respostas e o nosso espaço de legislação, que a Milena acabou de comentar com vocês, tá? Um específico da 671 e outro da 1486, para trazer o que trouxe de alteração aí dentro da 1486, que foi expedida em junho desse ano, tá? Da parte do EJ, aqui entrando um pouquinho, falando das especificações técnicas, né? O que a gente disponibilizou? A gente criou um novo grupo de perguntas, tá? Então, a gente tem esse grupo de perguntas que é necessário estar preenchido, né? Para a gente poder, necessário obter informações para a gente poder gerar esse arquivo do EJ, tá? Falando um pouquinho sobre essa questão da geração do EJ, quando a gente abrir essa rotina, ela ficou pequenininha, né? Esse aumento aqui pra gente. Beleza, tem mais embaixo aqui. Então, essa rotina POEM 450, ela vai trazer 3 abas para a gente, que é uma coisa padrão nossa do produto, né? Então, a primeira aba a gente vai informar a rotina, o que seria essa rotina, né? Aí tem disponível tanto o botão de executar quanto de cancelar na geração do AEJ, tá? E aí, dentro da nossa aba de perguntas, a gente deve preencher, né, os dados, se deseja de todas as filiais, uma única filial, se quer gerar um AEJ apenas de uma matrícula, que pode ter um processo trabalhista, por exemplo, no qual o juiz determine a geração do AEJ específico desse funcionário. Então, se for necessário, a gente tem essa informação também para poder gerar tanto para o funcionário quanto centro de custo, turnos, enfim. E aqui a gente classificar as situações, né, para o EJ, tá? E aí, falando um pouquinho ainda sobre a aba perguntas, né, para a gente ter uma efetivação na geração do EJ, é obrigatório que a gente informe um período, tá? Então, o auditor fiscal, no momento de executar a fiscalização, ele pode pedir uma EJ do período dos últimos 5 anos, tá? Para importar na base de dados dele. Ou ele pode pedir de ano a ano, e aí você tem que gerar um para cada ano, vai de cada auditor, tá? Então, necessariamente, você precisa colocar uma data inicial e final dessa geração do arquivo. E, além disso, colocar onde esse arquivo do EJ vai ser salvo, após você fazer a geração, né? Então, você indica início e o fim, e o local de destino para armazenar o arquivo assim que ele for gerado. Aí nós temos uma última aba ali que chama aba log de processos, tá? Nessa aba a gente consegue visualizar a rotina que foi executada, né, que seria do EJ, né, e o status final dela, né, se ela foi concluída, né, na normalidade ou se houve algum erro. E além disso, a gente ter também no final disponibilizado o log, né, dessas ocorrências geradas, se deu algum erro ou não. O que eu vou fazer aqui, deixa eu ver se eu consigo deixar um pouquinho maior para a gente aqui. Eu acho que essa imagem quebrou um pouco para a gente aqui. Vai ficar mais fácil para a gente visualizar, talvez, né? Beleza. Deixa eu ver aqui, só para a gente dar uma olhadinha nas telinhas, tá bom? Bom, ou mais ou menos, né? Aqui, um funcionário, ele apresenta aqui, se caso tiver alguma ocorrência no log, tá? Ele apresenta dizendo lá que tem funcionário sem marcação, né? Então, funcionário sem marcação, ele vai apresentar qual que é o funcionário, né? E aí a gente teria que verificar aí no RH, na verdade, né? Por que esse funcionário não está trazendo alguma marcação, né? E aí ele traz o período de início e fim, o local onde está salvo, enfim, a estrutura do arquivo, tá?
A parte do EJ é exatamente isso, tá? A gente não tem muita coisa mais para falar, porque o EJ ele ficou realmente uma rotina, né? Somente uma geração de um arquivo simples, tá bom? Então, aqui, voltando um pouquinho sobre o cronograma do produto TOTOS, né? A gente tem aí os nossos 3 encontros, incluindo com hoje, né? O nosso terceiro encontro, né? Para falar um pouquinho do EJ. E a próxima que vai ser a nossa apresentação de como que ficou o final, né? As entregas todas e demonstrando lá que a gente tem a adequação concluída com sucesso, tá? Da minha parte do produto de ponto, seria isso. Eu acredito que tem algumas perguntas aqui. Eu posso já dar uma olhada nas perguntas também. E se caso alguém tiver alguma outra dúvida, fica à vontade para perguntar, tá, gente? Kleber, eu ia te pedir se você pode voltar na questão do PIS, porque tem Aham. bastante dúvida aqui, tem gente perguntando se vai ter que alterar os registros, né, os números de PIS pelo número de CPF. Aí eu sei que você tem isso na sua apresentação, se você Estamos puder só falando do detalhar. AFD, né? E Tá, isso. beleza. Tá, deixa eu voltar aqui então, lá no AFD pra gente. Se eu volto mais rápido aqui. Pronto. A dúvida no FD, tá, não é na geração, mas a pergunta tá aqui, né? Os cadastros já vigentes no PIS, primeiro da Juliana aqui, deixa eu ver, Christian, tá, a Juliana, os cadastros já vigentes, o PIS deverá ser alterado? Não, a gente não precisa ir lá e alterar o cadastro do funcionário que já tem o PIS e colocar um CPF, tá? Ali, o que vai acontecer? O seu REP, ele vai receber essa informação, essa atualização para a portaria 671, tá? Quando ele receber, ele pode ter essa pré-disponibilidade de ali ele receber o CPF somente ou o PIS, né? Aí vai depender do seu REP, tá? Mas como a portaria ela já permite, né, a utilização do layout 1510, né? Se o seu REP já não sofrer mais atualização, e ali ele apenas receber a informação de PIS, você pode trabalhar com o PIS, tá? Eu vou ter REP, por exemplo, que não tem essa validação do campo PIS para ser um PIS efetivamente dizendo, né? Então, aí nesses casos, o cliente ele vai ter a possibilidade de utilizar um CPF como se fosse um número de PIS. Deixa eu só, acho que eu posso voltar um pouquinho aqui, vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Que a gente tem uma regra que ela é justamente para a tratativa dessa informação. Então, aqui, ó, no documento lá na página 5, tá, a gente tem aqui a informação sobre a condição do PIS, tá? Então, assim, a portaria estabelece que não é mais obrigado a gente ter o funcionário ter o PIS para cadastrar no seu ponto eletrônico, lá no seu REP, né? E aí, nesse caso, para empregados que eles já têm o PIS, né, e você já fez o cadastro hoje, a gente tem o 0 na primeira linha, né, na primeira posição do campo PIS, e os 11 próximos, as 11 próximas posições é cadastrado o número do PIS normalmente, como hoje vocês já fazem, tá? Então, aqueles que já têm o cadastro do PIS, permanece, beleza. E aí, no seu caso, se você tiver algum funcionário que não tem PIS, tá? E o seu REP não tem essa validação de PIS, ou seja, não é obrigatório ter o número do PIS ali, ele já recebeu essa atualização da 671, e ali nesse campo onde você informava só o PIS, você também pode informar o CPF, ali você vai registrar com o número 9 primeiro, e depois você vai digitar os 11 números do CPF do cara, do cliente, do funcionário, tá? Se porventura o seu REP fizer a validação desse campo, que ele tem que ser um número de PIS, aí você vai colocar o número 8 na primeira posição, vai colocar os 10 primeiros dígitos do CPF, tá? E depois, o dígito verificador do PIS, você vai ter que fazer uma continha, que existe uma continha, né? Para você cadastrar o dígito verificador desse PIS. O que a gente fez, tá? Dentro do nosso produto. Tem uma quarta regra aqui que eu não comentei, né? Que o empregado que ele tem um PIS, na 1486, né, nós havíamos pensado que eles iam melhorar, mas eles acabaram dando mais um item ainda, né? Então, de acordo com a 1486,
o funcionário também pode informar o PIS, né, completo já nas 11 primeiras posições. Não você cadastra direto o PIS ou você cadastra com 0 na frente. Né? Só que quando você cadastrar diretamente o PIS, o último espaço, o último campo, né, ele vai ser preenchido como espaço lá no layout da FD. Então ele vai estar 0 aí para vocês, talvez no terminalzinho do REP, mas para a gente ele vem informação como espaço. Então a gente trabalhou o nosso produto para ele ler essas 4 condições. E aí ele identificar, opa, eu estou recebendo um PIS, está um 0 na frente, veio um PIS, ou não, está o PIS efetivamente as 11 primeiras posições, ou ele está trazendo uma classificação de um CPF compondo como se fosse um PIS, utilizando as 10 dígitos ou utilizando o PIS, o CPF por completo. Então a gente já fez essa validação no nosso produto, tá? Então isso você não vai ter uma preocupação. Você não precisa ir lá e refazer o cadastro todo do seu REP, alterando o PIS pelo CPF, tá bom? Só precisa certificar essa questão da atualização do layout da 671, se o seu REP ele recebe ou não essa validação lá no campo onde você cadastrava o PIS. Pelo que eu tenho de informações, os REPs, tá? Eles estão sendo atualizados e a grande maioria está utilizando CPF, tá? Então aí o campo ele não fica muito com uma validação ali obrigatória. E aí a gente tem um outro aqui da Juliana. Deixa eu ver a mesma pergunta. O cadastro vigente do PIS deverá ser alterado ou substituído. Tá. Tem uma da Viviane Silva. Para emissão desse período de ponto, conforme 671, tenho que necessariamente alterar minhas configurações da portaria para a portaria 671 ou posso apenas alterar o MV? Tá, Viviane, eu estou entendendo. Aqui a gente tem duas situações, né? Na verdade, aqui assim, para emissão desse período de ponto, você precisa ir lá e alterar. Para emiti-lo, né? Conforme a 671, você precisa ir lá e alterar esse parâmetro, tá? Criar o parâmetro para ele poder trazer essas informações novas para você, tá bom? Se você não quiser utilizar o espelho novo até novembro, você não precisa fazer isso agora, mas a partir de novembro é obrigatório você ter esse parâmetro cadastrado lá, tá bom? Gente, caso alguma pergunta não estiver respondendo por completo, vocês, por favor, me questionem de novo, tá bom? No espelho de ponto, a TOTS ainda não vai disponibilizar o campo de marcações tratadas, que é incluídas, desconsideradas ou pré-assinaladas, pois no exemplo do espelho não consta. Exatamente, Thiago. É o que eu acabei falando na apresentação, acredito que a sua pergunta deve ter vindo antes de eu ter comentado na apresentação, né? A gente já disponibilizou a adequação do espelho de ponto de acordo com a portaria. Esse item aí de incluídas, desconsideradas ou pré-assinaladas, ela está relacionada na 671 e ela já existe no nosso produto desde a 373 lá, tá? Então isso já veio, na verdade, desde a 1510, essa opção, só que ela não é tão clara, não fica tão exposta, né, no espelho de ponto. Ele tem um asterisco ali que ele diz se a informação ela é uma informação original ou era uma informação que foi incluída, né? As desconsideradas, desconsiderou, não precisa estar no espelho de ponto, né? Mas mesmo assim a gente vai criar um resumo lá para atender isso, tá bom? Então a gente vai ter essa disponibilidade também no nosso produto. A gente ia até trabalhar nessa melhoria agora, nesse período do dia 16/9, mas a gente vai pegar para nossas próximas sprint, tá? Então acredito que em outubro você já tem essa disponibilidade já no produto, tá bom? Isso aí é certeza. Pode gerar um EJ para vários meses de uma única vez? Sim. Lá você pode especificar o início e o fim, tá? Mas aí, o que vai definir a geração desse EJ, do período, é o período que o auditor fiscal notificar, tá bom? Se ele notificar lá que ele quer do último ano, você vai gerar de um ano inteiro, né? Se ele dizer especificamente de um mês, daquele funcionário que tenha feito uma denúncia, por exemplo, daquele mês, aí você também tem essa possibilidade de gerar um mês, tá? Você pode trabalhar durante um período ou data, inclusive, dentro do mesmo mês que você queira gerar em específico, tá bom? Isso o produto permite para você. O cliente já quer o espelho novo, mas não quer mudar para a portaria 671. Tá, vamos lá. O espelho novo, ele está dentro da portaria 671. Então, para ele gerar o espelho novo, ele tem que estar na portaria 671, né? Não tem muita relação isso que você está comentando, Viviane. Como que eu vou ter um espelho novo da portaria 671 sem um cliente migrar para 671? Não faz sentido.
tá? Então, eu preciso que o nosso produto esteja trabalhando já dentro da 671 para que ele possa gerar o espelho de ponto da 671, tá bom? Por isso é importante atualizar o PDDISTRE lá, e configurar o parâmetro no MV, tá bom? Para que o cliente possa imprimir esse espelho de ponto novo já dentro da 671. Exato, agora está gravado. Não tem como. É verdade, eu entendo isso. Mas se precisar de algum apoio, alguma coisa, consulta o nosso time de suporte. Tá? O nosso time de suporte é super preparado nesse ponto. Da 671, eles vêm acompanhando, né? O que a gente tem entregue, tá? Então, o time de suporte com certeza vai te dar um apoio aí, se caso você precise, tá bom? Mas assim, o cliente ele precisa migrar para a 671 para ele poder ter as funcionalidades da 671, né? Então tem que fazer atualização, migrar versão e tal. Tem muito cliente que tem medo de migrar versão, né? Então, mas esse é um processo que é necessário, até mesmo para ele receber as próximas atualizações, né? Então, depois chega um momento que ele não recebe mais, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tem uma do Bruno Maia. Boa tarde, excelente material. Obrigado, Bruno, valeu mesmo. No espelho de ponto, terá alguma identificação quando foi atualizada a marcação via PPMeoRH? Hoje, no nosso espelho de ponto, a gente já utiliza a marcação, se não me engano, no espelho de ponto não, mas na nossa tabela a gente tem lá um tipo P, tá? Você fez uma pergunta que a gente não pensou em talvez levar isso para dentro do espelho de ponto, tá, Bruno? Porque isso não é um item que a gente tem na portaria. Lá no espelho de ponto a gente vai ter lá se ela é uma marcação original, né? Se ela veio a integração via REP-A ou REP-P, isso a gente não tem no nosso produto, tá? Até porque isso não está na portaria a exigência. Essa informação ela vem no FD, tá? E aí a gente tem dentro das nossas tabelas a informação lá gravada, tá bom? No espelho de ponto não vai sair, não. Isso aí a gente não vai sair, não. Mas se você achar que é interessante por algum motivo, talvez ache que é legal, dá uma colaborada com a gente lá na central colaborativa, bota o item lá, porque a gente está olhando, tá? A gente tem uma tarefa interna aqui, não sei se todo mundo sabe, se não souber, eu vou caguetar, né? A gente tem uma tarefa interna que a gente passa um pente fino na central colaborativa, tá? Para poder ver todas as sugestões que a gente tem no nosso produto, se teve aceitação de mercado, mesmo sem aceitação de mercado, a gente passa lá justamente para ver se é uma sugestão importante, que vai agregar um valor para a gente, e aí a gente traz a ideia para dentro de casa e começa a trabalhar em cima, tá bom? Aí eu agradeço, se você puder fazer isso aí, eu agradeço. Já utilizamos o aplicativo Meu RH, neste caso apenas devemos acompanhar as atualizações? Eu vou me intrometer aqui e a Mari pode me ajudar se for o caso, tá? Aqui o aplicativo RH é exatamente isso, tá? É só acompanhar as atualizações. O time do meu RH está trabalhando também para adequação da portaria 671, né? Para atender o prazo, como ela já comentou, acho que uma outra pergunta que a gente teve aí de um outro cliente, né? Poxa, Kleber, você nem espera digitar, mas tá bom. Estou falando pelo cotovelo aqui, né? Em relação ao meu RH, tá? A princípio a gente vai fazer a geração da FD, né? E as demais atualizações que foram necessárias, né? A gente vai liberar aí conforme o cronograma até novembro, tá? E aí é só acompanhar as atualizações, a gente tem o nosso TDN, né? Que vocês podem acompanhar lá o que a gente for liberando, e é isso. Beleza, top. Obrigado, Mari. Beleza, aqui voltando, essa foi a do Cristiane, perdão, foi da Cristiane Usan. Tem a Patrícia Bicelli, que ela está perguntando, na nossa empresa temos o REP convencional 1510, já atualizamos o sistema, e no cadastro do relógio deixamos como REP, deixamos o campo tipo REP em branco, beleza. Além dessas atualizações, precisamos de mais algum procedimento? Não, Paty. Patrícia. Aqui é o seguinte, tá? A gente tem, quais são as ações que a gente tem de trabalho para atualizar no nosso produto, né? A gente tem indicar qual que é o REP, né? Quando a gente tiver atualização. Se o nosso REP for convencional lá e você deixou em branco, beleza, ele vai trabalhar como está trabalhando hoje, como se não houvesse a 671 nesse ponto de tratativa das marcações, né? Ele vai ler o layout antigo, tá? E aí você tem agora só que configurar, né, para você emitir o espelho de ponto também, né, configurar o parâmetro, para você já ter o espelho de ponto já nessa nova adequação da portaria 671, e também a questão do AIJ que a gente acabou de falar também, tá bom? Então, só atualizar o último pacotinho nosso para a gente também ter o AIJ e você vai estar, filé na 671, não precisa se preocupar com mais nada.
A questão da integração vai manter a mesma, até porque para você não vai ter esse impacto da 671, uma vez que o seu REP não tem atualização, né? Eu estou entendendo que ele não tem, tá? Se porventura ele tiver atualização, aí sim você pode, aí sim você deve fazer a alteração dentro do cadastro do relógio, né? E aí colocar lá, por exemplo, como REP C, né? Se o seu REP for o convencional, tá bom? Fora isso, você não precisa, pode deixar em branco. O Ayrton Ferreira, no app Meu RH existe o comprovante de marcação de ponto? Aí, se a Mari quiser responder, fica à vontade, mas eu posso já dar um feed aí que, tipo, o app Meu RH, ele é um REP A, né? Então, Isso aí. acredito que ele não tem essa questão da marcação, é isso, né, Mari? Em relação à portaria, tá? A gente entende, né, que não tem nada específico, tá? Em relação ao REPA, em relação ao comprovante, tá? Então a gente entendeu que não é necessário, tá? E porque até mesmo, né, o próprio usuário ali, ele já tem o próprio espelho de ponto dele à vista, que de certa forma ali, né, é um comprovante ali de marcação de ponto, tá? Show. Obrigado, Mari. Então, aí a gente tem outro da Viviane Winter. Se ainda faço uso dos relógios que são afixados na parede e foram adquiridos na época que atender a 1510 e ainda estão em perfeito estado de uso, não poderei ter o novo espelho de ponto em andamento? Não, não é isso não. Se eu fiz você entender isso, não é não, tá, Viviane? O que acontece? A portaria, ela fala o seguinte, tá? Você tem um REP C, né? O seu REP, ele atende a 1510, mas o hardware dele é antigo, não recebe mais atualizações, ou seja, ele não vai receber atualização para o novo layout da 671. Você tem que pegar ele e jogar fora? Não, você pode continuar utilizando, tá? Por isso que dentro do nosso produto de ponto, a gente tem a disponibilidade tanto para a leitura do 1510 quanto da leitura do 671. O que acontece se esse relógio quebrar e você tiver que comprar um novo, você pode comprar um novo que atende só o 1510? Não, porque a partir de isso a partir de novembro, tá? Não, porque a partir de novembro os novos REPs, né, vendidos, eles só podem ser comercializados atendendo a 671. Então, aí no seu caso, o que você faz? Se você já tem um convencional e ele não vai receber a atualização da 671, você segue vida como está hoje, tá? A questão é que para 671, né, a gente tem alteração de espelho de ponto e tem alteração na geração do EJ, né? O que vai mudar para você, tá? Lá no cadastro de relógio, você vai lá e precisar mudar para REP C? Não, você não. Por quê? Porque hoje, como padrão, já vai estar em branco, né? Você pode até utilizar a opção 1 lá, que é a portaria 1510, se você quiser, mas não tem necessidade, porque em branco a gente já deixou o nosso produto como default para ele entender que é o layout da 1510, tá? Você vai conseguir integrar normalmente. E aí, o que você precisa fazer? Atualizar o PDDistri para você ter o novo espelho de ponto, né? O novo parâmetro disponível lá para você do espelho de ponto, tá? E também para você ter o AEJ, né? A possibilidade de dar a nova rotina, de você gerar a nova rotina do AEJ, tá bom? Você pode utilizar, e aí você vai ter o espelho de ponto novo, sim, da 671, tá bom? A única diferença é que você não vai ter que mexer lá no cadastro do relógio e alterar a letra lá para REP C, tá bom? O RJ poderia me orientar? Acabei de entrar. Desculpa, Patrícia Bicelli, quem que é RJ? E aí, devo solicitar para o CTJ o termo de atestado? Então, eu não entendi a primeira pergunta, Patrícia Bicelli. O RJ pode me orientar? Acabei de entrar. A outra devo solicitar para o CTJ o termo de atestado? Tá, se você estiver falando sobre o termo de atestado técnico, né? O termo técnico, atestado de responsabilidade sobre os nossos REPs, né? Você pode solicitar através do link que eu deixei disponível na documentação, tá? Que é justamente para você abrir um ticket no nosso time do CST, e aí o nosso time vai direcionar para a nossa área de jurídico, né? A solicitação do termo, eles vão providenciar isso, vai ser assinado pelo representante da TOTS, tudo certinho, e aí sim vai fornecer para você via ticket, né, esse novo termo em PDF para você apresentar. Normalmente quem vai te pedir
o termo técnico e atestado de o termo de responsabilidade, o atestado, vai ser o sindicato, normalmente é o sindicato, tá? Mas o auditor também pode pedir, porque ele abrange a lei, né? Podemos ter 2 REPs, REP C e REP A? Pode, vocês podem. A Ângela que está perguntando aqui, vocês podem ter, tá, Ângela? Você pode ter tanto o convencional quanto o REP A no celular, tá? Isso não muda. O que você não pode esquecer é que no cadastro do relógio, você tem que ir lá e relacionar que isso aqui é um REP C, que isso aqui é um REP A. Tá? Para o REP C, se ele não for atender a nova portaria 671, você pode deixar o cadastrinho lá em branco que está tudo certinho. Agora, para o REP A, você vai precisar indicá-lo lá, tá bom? Ele já tiver já com o novo layout. Se não, vida que segue, tá bom? Mas pode sim. Boa tarde. O pacote de atualização da 12... o pacote de atualização 12/9/22 será disponibilizado para quem está na release 27 com garantia estendida? Sim, será, tá? A gente teve um probleminha aqui no canal de expedição, que a gente expediu o último pacote na 33, e agora a gente tem uma próxima release, que também estamos vendo com o time de engenharia, tá? Para ele poder sair na 27 com o cliente que está com garantia estendida, tá bom? Mas aí, Fernanda, caso tiver algum impedimento na hora de baixar, abre um ticketzinho para a gente lá no suporte, tá? Que o time de suporte orienta certinho, tá bom? Mas sim, vai sair também para quem tem garantia estendida, tá bom? A rotina do IJ está disponível? Já está disponível, tem que fazer só a atualização, tá, Patrícia? Fazer a atualização do último pacote de expedição contínua, e aí você vai poder fazer a parametrização lá da rotina e segue vida, tá bom? Aí você vai conseguir utilizar a nova rotina, tá? Mas ela vai estar disponível sim. Já está disponível, aliás, tá? No último pacote. A Viviane Winter. O sistema conseguirá trabalhar com os relógios de diferentes tipos, ou seja, os relógios já adquiridos em atendimento da 1510 e os novos que porventura venham a ser adquiridos após novembro, por exemplo. O que irá orientar o sistema para funcionar corretamente com os 2 tipos de REP? Será a configuração no cadastro do relógio do SIGAPOM? Exatamente. A gente tem dentro do nosso código-fonte, tá? A gente criou uma lógica para ele identificar ali qual que é o tipo de REP, tá? Ele parte dali. Aí ele vai bater lá no cadastro e vai falar assim, esse relógio aqui, ele está em branco, esse item. Opa, então é o layout antigo da 1510, e aí direciona, segue vida 1510. Tá? Agora, se tiver o cadastro lá como, esse aqui é um REP A, ele fala, opa, então eu vou utilizar a integração dessas marcações utilizando o layout da REP A. E aí ele direciona para o REP A. E assim acontece para o REP P. Tá? Então, exatamente, o cadastro do relógio, se o seu layout já está dentro da 671, né, é obrigatório você ir lá no cadastro do relógio e alterar o tipo de REP para qual é o REP que você está utilizando. REP A, REP C, enfim, é o REP P. Tá? Caso não tiver atualizado na 671, você pode utilizar 1510 sem nenhum problema. Desculpa, em branco ou 1510, sem nenhum problema, tá? Deixa eu ver o próximo do Jânio Rodrigues, o Jânio Vieira Rodrigues. Boa tarde. O meu caso é o mesmo. Trabalho em uma construtora e tem diversos canteiros relógios, convencionados de acordo com a 1510. Tenho que solicitar uma atualização de software para conseguir ter o modelo AIJ? Não, vamos lá. O AIJ, ele não está atrelado ao relógio convencional, tá, Jânio? O AIJ, ele é uma obrigação do nosso produto de ponto, nosso SIGAPOM, tá? A atualização do software, do seu REP convencional, é para você gerar um novo layout do FD, tá? Então, assim, eu tenho um REP convencional, eu tenho que solicitar uma atualização para o software desse REP, isso é obrigatório perante a portaria 671, que o fabricante já faça essa atualização até em novembro, tá? Até novembro, né? Se ele não fizer essa atualização, você pode seguir vida utilizando o seu layout normal da 1510 sem nenhum problema, porque a própria portaria libera isso, tá? Então, você pode continuar com o seu relógio lá no 1510 tranquilo, lá no cadastro de relógio você não precisa mudar nada, né? Mas se o software for atualizado, o hardware, na verdade, né, do seu REP C, aí sim você precisa ir lá no cadastro do seu REP, no nosso SIGAPOM, e lá e alterar para qual tipo de REP dele, que aí vai ser REP C, tá? O que eu acho legal é você pelo menos entrar em contato com o fabricante do seu relógio, tá? E perguntar se o seu modelo vai sofrer uma atualização ou não, para você já ficar com isso no seu radar, e aí eles
te dando uma previsão de mais ou menos sairia a atualização, você se programa ali para saber se houve ou não essa atualização. Né? Normalmente, é uma atualização de software, acredito que eles liberem algum pacote, você tenha que aplicar essa atualização, ou o técnico faz isso remotamente, não sei como que eles vão fazer. Tá? Mas aí, cada empresa vai trabalhar de um jeito, né? Mas aí, nesse caso, se eles tiverem uma atualização, você só se programa para ficar no seu radar mesmo, né? Para que assim que atualizar no relógio, você também atualizar no seu cadastro do ponto, para que você consiga fazer a leitura das marcações. Senão você não vai conseguir, porque você vai estar com um relógio num layout e o ponto em outro layout, tá bom? Mas é só para isso. Já o AIJ, para você gerar o AIJ, que é um produto dentro do nosso Sigapom, é só aplicar o pacote, nosso último pacote de expedição, que ele já vai ter essa nova rotina do AIJ disponível para você. Tá? E no seu caso, se você for utilizar o espelho de ponto, não tem que esquecer, né? Tem que rodar o dicionário lá, tanto para o espelho de ponto quanto para o AIJ, né? Que é através do PDDist. E aí, você vai ter essa nova funcionalidade para gerar um espelho de ponto já com a nova cara da 671, tá bom? Nossa, falei, hein? Igor Gomes, beleza. Valeu, Igor. Obrigado, meu. Certo. Mais perguntas, pessoal? Eu só não sei se a Patrícia Bicelli está aí ainda. A rotina do EJ já está disponível, eu já respondi, beleza. Patrícia, ela perguntou alguma coisa do RJ. Se quiser perguntar de novo, oi, Patrícia. Se você quiser perguntar de novo, fica à vontade. Eu não entendi o que você quis dizer ali, o RJ. Será que você está falando o AEJ? É alguma coisa do tipo ou realmente veio aqui a mais? Os dois tipos de rap já foi, pacote de utilização já foi. A pergunta da Patrícia era sobre o CST, provavelmente, Kleber. Temos aqui uma colega de suporte aqui, a Laís Ávila, tá? Ela é nossa parceirinha aí, trabalhando no time de suporte. Sobre o CST. Ah, tá, entendi. Legal, obrigado. Não, ó, a Patrícia colocou, é sobre o AEJ Era mesmo, EJ, tá? O AEJ. Ai, E ela falou que você já respondeu. já respondi. Beleza, obrigado, Patrícia. De qualquer forma, eu Tá, até aqui indiquei ela... para ela também, porque ela colocou que ela entrou depois, né? Aí eu coloquei ali para ela que está sendo gravado, se depois ela preferir acompanhar desde o começo também, né? Aí eu deixei o link para ela também. Show, top. Alguém ficou sem responder aqui? Acho que até agora não. Tá tranquilo. Aparentemente não. Quando estará disponível o vídeo? Olha, Patrícia, eu só terminando, né? Faço uma ediçãozinha rápida, até o final de semana eu já disponibilizo no YouTube, tá bom? Ela precisa tirar os gafes que o Kleber comete, entendeu? Entendi. Poderia me disponibilizar o link? O link do quê? Olha, Do vídeo, tudo, será? tanto do vídeo como o material que eu apresentei, tudo fica lá no Espaço Legislação. Vou colocar aqui para vocês, tá? O material do Kleber que ele apresentou, eu disponibilizei aqui na ferramenta, que vocês podem fazer o download. Agora, tanto o vídeo como a questão de abrir o chamado junto ao CST também, eu deixei tudo aqui dentro do Espaço Legislação. Vocês entram, aí tem lá a página, né, do REP, né? E aí vocês entram, vai estar tudo lá dentro, tá bom? Legal. E aí o Christian me fez lembrar de uma coisa que eu tô devendo para vocês e ninguém me perguntou. Então eu vou dar aqui uma de louco, eu vou fingir que tá tudo certo. A gente tem a nossa página do produto, né, que eu comentei com vocês, que é uma página centralizadora da 671. Nessa página, a gente já tem disponível lá também, eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada, ó. A gente tem disponível, né, o que é a 671, tem os links que levam direto para o espaço de legislação que a Milena comentou aqui com a gente, tem o link que leva direto a perguntas e respostas do governo, aqui tem o material das alterações, das apresentações anteriores, então a gente vai disponibilizar também, a gente tem aqui o link que é do vídeo da primeira apresentação, o vídeo da segunda apresentação, e os materiais, né, a gente também vai ter aqui no nosso espaço, tá, nossa página, o link também do vídeo e do material, tá, então a gente reforça aqui também. E aqui a gente tem também, falando um pouquinho da portaria, mostrando o infográfico, né?
especificando um pouquinho sobre REP-P, REP-A e REP-C, é bem um pedaço do trecho que a gente já tem já no material lá da portaria 671 no espaço legislação, tá? É mais para vocês tirarem alguma dúvida e acompanhar também aqui o nosso cronograma, tá? Então, esse cara aqui, essa página, ela foi construída justamente para vocês, tá? Para vocês acompanharem, a gente tem um espaço aqui de comunicação aqui, tá bom? Então, ela está disponível esse link também no nosso material aqui, chama Página Centralizadora da 671. Aí temos uma pergunta da Viviane Winter aqui. Kleber, então poderei ter no cadastro do relógio, um cadastro de relógio funcionando corretamente simultaneamente, os relógios configurados com a 1510 e os novos adquiridos com a opção REP-C, certo? Certo. Lembrando que os colaboradores poderão realizar suas marcações livremente nos relógios que desejarem, ou seja, no antigo ou no novo. Exatamente. É isso aí, Viviane. Você vai ter funcionário que ele vai bater lá no REP-C, vai bater o PIS. No REP-A, ele vai bater o CPF. Que loucura. Essa loucura foi o que a gente passou para a gente construir dentro do nosso produto esse dinamismo, tá? Para ele poder identificar primeiro lá no relógio, ele vai bater lá e vai falar assim, esse cara aqui é qual REP? Ele está em branco ou ele está na 1510. Então esse cara aqui é da 1510, eu vou seguir esse layout da 1510 e vai trazer as informações buscando o PIS. Se ele bate lá e ele fala assim, esse aqui é um REP-C. Opa, esse aqui é o REP-C, então significa que ele já está dentro da 671. Então eu vou para a regrinha das validações lá. É um PIS? É um CPF que está compondo o campo de PIS, com 0 na frente, com 8 na frente? É um CPF trazendo só os 10 dígitos, que é um 9 na frente? Então, essa lógica a gente já tem, onde ele vai buscar dentro do cadastro. Se for um PIS, ele busca o PIS. Se for o CPF, ele vai buscar a tabela do funcionário pelo CPF e vai trazer quem que é o dono dessa marcação. Então, a gente trabalhou justamente para que ele tenha esse dinamismo e o cliente não tenha dor de cabeça para ficar correndo atrás e tendo que integrar depois, sabe, entrar nesse molambo doido aí. Então, a gente tentou trabalhar dentro do nosso produto para deixar ele com esse dinamismo justamente para vocês não terem dor de cabeça. Tá bom? Mas é isso aí, ele vai trabalhar nos dois layouts. O que eu não posso ter, por exemplo, né, o que você vai ter um problema aí é, se você gerar, tem o seu layout antigo, né, o seu REP-C no layout antigo, na 1510, e você vai lá e muda ele para REP-C, aí você vai ter problema, porque aí eu vou estar buscando informação relativa a REP-C, né, com um layout da 671, sendo que eu deveria buscar no layout da 1510. E aí, como os layouts são bem diferentes, né? Então, por esse motivo, você teria um problema, tá? Porque a estrutura do layout, a máscara dele é diferente, tá bom? Será obrigatório que todas as trocas de turno estejam no espelho de ponto? Sim. É obrigatório que as informações de horário do funcionário, né, de trabalho dele, estejam no espelho de ponto. Então, pensa assim, tá? É uma pergunta da Cádia, tá boa dela. A Kátia, ela diz o seguinte, tá? Será obrigatório que todas as trocas de turno estejam no espelho de ponto? Sim. Imagina se o auditor fiscal, ele pega o seu espelho de ponto, por exemplo, tá? E aí no espelho de ponto ele olha lá que você tem marcação das 8 às 6 da manhã. Tá? Então, das 20 horas às 6 da manhã, tá? E aí depois ele vê que na semana seguinte você tem marcação de ponto das 8 às 18. Como que ele vai identificar que seu horário de trabalho das 8 da noite às 6 da manhã estava dentro do seu horário de trabalho e não era uma hora extra, por exemplo, ou um dia que você teria folga e está trabalhando efetivamente, através da informação do turno. Então, no turno, ele vai bater lá e falar assim, opa, beleza. Então, dia X, ela teve uma alteração de turno que promoveu ela para amanhã, entendeu? É justamente para isso. Hoje eu troco o turno, mas não imprimo todos. Tá, entendi. Mas assim, pro espelho de ponto, é uma informação importante para você ter. Tá? Se você não quiser imprimi-los, aí não tem problema. Só que aí é mais para você ficar justificando com o auditor, tá? Na portaria 671, ele fala ali que a gente tem que ter o horário de trabalho do funcionário, né? Como que você vai ter um horário de trabalho, por exemplo, né? Que você não imprima ali, você faz a troca de turno, mas não imprime essa troca de turno no espelho, como que você vai mostrar para ele que efetivamente aquele era o horário de trabalho do funcionário, né? E não foi uma hora extra, por exemplo. Então, fica meio a critério de você ter isso daí, entendeu? Mais para você ter um documento ali formalizado, né? Normalmente, quando o cliente
não imprime a troca de turno, ou é que tem um problema no cadastro, ou realmente não quer imprimir. Então, é mais questão opcional, né? Mas é importante sim ter essa informação lá naquele resuminho lá, tá? Aí ela colocou ok, muito obrigado, de nada. Tem mais alguém? Temos mais 10 minutinhos, pessoal, do nosso bate-papo. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, fiquem à vontade. Nosso horário de trabalho foi configurado com 2 marcações, entrada e saída. Isso seria um problema? Vocês não marcam horário de almoço? É isso, Patrícia? É isso que vocês perguntar? Você tem só entrada e saída. Aí vocês não marcam horário de almoço, né? Como que vocês Será comprovam que que não fez uma hora seria de ponto por almoço? exceção? Ah, então, pode ser um ponto por exceção, né? Será? Patrícia, só me responde essa questão aí, se é um ponto por exceção, tá? Se não for, eu acho que é interessante você ter as 4 marcações, tá? Na verdade, você tem que demonstrar no seu espelho de ponto que tem uma hora de almoço aí, né? Ou uma hora de almoço, ou intervalo do lanche não, mas uma hora de almoço sim, tá? A questão do turno é opcional? Que eu possa amarrar no turno de trabalho? Vai deixar de valer? Vamos lá, deixa eu tentar entender o que a Andrea colocou aqui. A questão do turno é opcional? A questão do turno, no ponto, não. No ponto ele vai levar lá naquele quadro de espelho de ponto, tá? Ele vai levar o turno. O que a Patrícia disse lá, não sei se foi a Kátia, na verdade, ela diz ali, olha, ali eu não imprimo todos os turnos, não. Eu tenho umas trocas que eu não imprimo. Então, aí é opcional dela imprimir ou não, tá? A questão de atender a portaria 671, eles pedem lá que a gente tenha a exibição do horário que o colaborador trabalhou, né? Então, a gente tem isso dentro do nosso espelho lá, tá bom? Por isso que a gente deixou o turno justamente para vocês terem essa informação, se caso o auditor fiscal solicite, tá? A Lida colocou aqui, a empresa trabalha presencial e nos dias de rodízio de veículo do funcionário, ela permite que o funcionário faça horário excepcional. Eu lanço exceção trabalhada ou faço troca de turno? A empresa trabalha presencial e nos dias de rodízio do veículo do funcionário, ela permite que o funcionário faça horário excepcional. Eu lanço exceção trabalhada ou faço troca de turno? Olha, eu acho que se é um dia você pode trabalhar com exceção, tá, Leda? Não há necessidade de troca de turno, porque aí você vai fazer um horário diferenciado, né? Você pode lançar uma exceção. A troca de turno, acredito que é por um grande período, tá? De execução, tá? Mas se tiver como exceção, acho que não tem problema não, tá bom? Da Patrícia, ela diz ali que não é por exceção não, Mari. Ela tem ali justamente o cadastro do funcionário. É estranho não registrar o horário de almoço, tá, Patrícia? Acho que depois é importante você bater um papo com a galera aí. O ideal é que tenha, sim, o registro do horário de almoço, tá? E como que você vai comprovar que o colaborador fez a pausa do almoço? Não sei como você consegue comprovar, tá? A não ser que o período de trabalho dele não compreenda almoço, tá? Aí sim, aí não tem problema, né? Aí não tem a jornada de almoço, né? Que seria um período de 6 horas lá, tá? Ou seja, também acordado em convenção, né? O acordo coletivo, né? Isso, algo específico, né, da categoria, pode ser também algum acordo coletivo aí, tá? E é bom, é uma coisa mais da empresa que você trabalha aí, tá, Patrícia? É importante ver qual o conceito, tá bom? Creio que seja a marcação, mas pro espelho de ponto em si não tem problema, tá? Ele vai constar 2 marcações lá, uma entrada e uma saída, tá bom? Creio que seja a marcação de intervalo pré-assinalada pelo sistema. Legal, Hermes, é verdade também. Pode ser que ela já tenha parametrizada um intervalo já pré-assinalado. Legal, obrigado, é isso aí. E aí, por isso que ela só tem a marcação de entrada e saída, né? Mas aí, efetivamente, no espelho de ponto, ela teria essa informação, né? A Ângela tá assim, a Ângela falou, no nosso ponto, o horário de almoço é gerado automático. Haverá um problema com a nova portaria? Não. Não haverá nenhum problema com a nova portaria, tá? O que vai acontecer ali é que ele vai aparecer como uma descrição lá de planejada, tá? Pré-assinalada, tá? O intervalo pode ser marcação automática?
Pode. É isso aí, Kátia. Obrigado. Acho que é a mesma ideia que o Emerson comentou ali, né? Em relação ao da Patrícia, né? Obrigado, gente, pela colaboração. É isso aí. O Igor colocou, nós também trabalhamos somente com 2 marcações, não batemos o horário de almoço. Beleza, não, tranquilo, gente. Aí, em relação ao horário de almoço, deve ser essa questão mesmo de marcação pré-assinalada, aí não tem problema, tá? É algum acordo de convenção coletiva. A Andrea colocou aqui, mas, por exemplo, o turno da manhã, o turno é período da manhã. A portaria exige 4 marcações? A portaria, ela exige marcação do período que ele trabalhou, tá? São 2 marcações, são 4, são 6. Ele trabalhou em qual período? Ele trabalhou das 8 às 18? Eu tenho uma marcação da entrada e uma da saída, e a marcação do almoço eu posso caracterizar como planejamento, marcação automática? Pode, beleza, vai estar registrado no seu espelho de ponto. Não tem problema isso, tá? Então, você pode ter as 4 marcações. Posso complementar, Kleber? Pode complementar, Então, por favor. tá. Não, é só para ficar claro que a portaria, ela não trouxe nenhuma questão na questão de marcação, de como que a gente já fazia na questão de 15.10.373, tá? Porque na questão de marcação, a gente tem que olhar lá a CLT ou até a questão de convenção, como a Mariana mencionou em alguns momentos, tá? A portaria, ela fala da questão dos controles. Então, a questão de marcação, se tem que marcar horário de almoço, se a gente tem que ter as 4 marcações, aí isso é CLT, tá, gente? Então, a CLT fala que a gente tem que ter esse descanso, tá? Mas a gente sabe que tem convenção coletiva que fala que não precisa fazer a marcação, que pode ser de uma forma automática, que aí é isso até que o pessoal tá falando, né? Que a empresa já até acaba utilizando isso, porque às vezes nem dá tempo do colaborador chegar lá para bater o horário de almoço, né? Tá bom? Então, só para ficar claro que ela não mudou nenhuma regra, ela só trouxe a questão mesmo do controle de jornada, tá bom? Obrigada. Valeu, Milena, obrigado. É isso aí. Vamos lá no próximo. Vai apenas o turno padrão, sem opcional da demonstração das trocas? Como assim? Eu não entendi a pergunta do André. Deve ser em relação à troca de turno? Opcional na demonstração das trocas? Vai o turno padrão, na verdade, vai o turno que houve a troca no momento dentro desse período de apuração do ponto, tá? Então, ali, lá dentro da nossa demonstração, ele vai demonstrar ali qual que é o turno. Tá? É exatamente isso que vai. Teve uma pergunta aqui da Andréia, de novo. Pose opcional não existia antes e foi criado para não ter que ficar fazendo troca de turno. Tranquilo. Acho que se você olhar, Kleber, a Laís até complementou aqui, né? A Laís está interagindo bastante com a gente. Obrigada, viu, Legal. Laís? Valeu, Laís. Porque o que acontece? Que ela até colocou aqui, quando a gente faz troca de turno, essa informação é enviada para o e-social, entendeu? Então, por isso que ela está falando da questão do quê? De não trocar o turno, né? Porque aí toda informação que fizer por essa questão de particularidade, isso vai para o e-social. Exato. Então, o ideal é realizar a troca de turno, né? Na verdade, pelo que eu entendo, é usar essa opção do opcional, porque uma vez utilizando o opcional, a gente não faz a troca de turno, e aí a gente não envia para o e-social, entendeu? Porque é uma particularidade que não acontece todos os dias. É bem opcional mesmo, né? Que foi como ela falou, tipo assim, algum dia o funcionário chega mais tarde porque é rodízio dele, então é bem opcional, né? Então seria uma particularidade só da empresa. Não, valeu. Eu confundi o dela, eu não lembrava que o dela era do veículo. Tem um outro perguntando também, acabei confundindo. Mas é isso aí. Quando é só uma exceção, né? Aí ele entra como opcional. Isso, essa é a palavra certa, exceção. Beleza. Creio que seja marcação de intervalo pré-assinalada, valeu. Aqui o Jânio colocou alteração de turno, trabalho com obras, então existe mudança de escala de segunda a sexta para 12h36. Teria que cadastrar os 2 turnos? Hoje somente emitimos um novo acordo de compensação com alteração de horário. Sim, se você tem regra se você vai ter registro de ponto nesses 2 turnos, sim, você teria que cadastrar, porque se você tiver essa troca de turno, você tem que fazer essa movimentação dentro do produto de ponto, até para essa informação, como disse a Laís lá em cima, né, ser enviada também para o e-social, tá?
Só você ter um acordo de compensação, trocação, você tem um documento formal, né? Mas essa informação ela tem que chegar lá no destino dela, tá? Kleber, o horário de almoço pode gerar marcação automática também. Show, Tânia. Obrigado. Valeu. O almoço é marcação automática. Tô vendo que todo mundo aqui usa o almoço como marcação automática, pelo visto, a maioria, né? Kleber, as marcações ímpares continuarão sendo corrigidas da mesma forma? Continuarão, tá? A gente não vai ter alteração nisso. Pode fazer a correção normal, o que vai acontecer é que você lá no espelho de ponto, você vai ter uma marcação lá, vai ter um horário e vai ter um izinho na frente, né? Mas na frente, não mais para frente, tá? Não agora, com essa liberação que a gente teve. A gente vai ter a próxima liberação, que eu comentei que a gente vai ter ali a legenda, né, de qual é o tipo de marcação, se ela é uma original, se ela foi incluída manualmente, né, ou é pré-assinalada, tá bom? Cartão cartográfico, a portaria traz alguma alteração? Não vi nenhuma alteração, mas eu acredito que não tem, tá? Ela é mais específica para digital, tá? Não, porque ela é um manual, né? Aquele Uhum. manual não tem o que se enquadrar, né? Só fica naquela questão, né? Tem que ter a quantidade de funcionários específicos para poder utilizar. Se você sai daquele padrão, aí você tem que se adequar a algum outro rap, né? Uhum. Show. A Laís Ávila já comentou, turno opcional não cria registro na rotina de troca de turno. Beleza. Kátia Taboadella, quantos horários opcionais podemos cadastrar? Olha, agora você me pegou. Não tem nenhum limite na portaria, não, falando inclusive sobre isso. E também dentro do nosso produto, a gente também não tem limite de cadastro de horários opcionais, não, tá? Se caso tiver alguma informação aí, Laís, você dá um toque, mas eu não, que eu saiba, não, tá? Se forem, ela colocou aqui, ó, se forem sequência lá na tabela, a gente tem o limite padrão lá que é de 99, né? Mas é isso, não tem nada não, tá, gente? Só essa sequência aí que ela colocou informação de até 99, tá? Mas para isso aí, para mais para de turnos, né? De horário padrão. Não, beleza. Show. Valeu, Laís. Os de turnos opcionais e exceções não tem mesmo a limitação. É isso aí que eu imaginava. Beleza. São 5:02. Isso que eu ia falar, gente. Agora... Foi muito bom, mas a gente precisa encerrar porque a ferramenta ela tem horário e se a gente não encerrar, daqui a pouco vai derrubar todos nós. Mas foi bem produtivo, né? Acho que a gente conseguiu aí, o Kleber conseguiu, né, tirar bastante dúvida. E a gente tem a próxima agenda, né, no próximo mês. Quer falar alguma coisa, Kleber? Não, só agradecer, né? Agradecer o pessoal por ter participado, por perguntar. Eu acho que a gente só tem um evento bom quando tem bastante pergunta, tá, gente? E aí eu espero ter colaborado com vocês aí para esclarecer alguma coisa. Se vocês quiserem, tem meu contato aí no material, fiquem à vontade também, tá bom? A gente está aqui realmente para a gente atender vocês, tá bom? Que puder ajudar, agradeço aí de coração a participação de todos, tá? Estou muito feliz. Bom, como eu falei, vai ficar gravado, tá? Depois vocês acessam o espaço legislação, aquela aba de biblioteca, vocês conseguem ter acesso ao vídeo. No final, gente, tem uma pesquisa, tá? É bem interessante que vocês respondam, até para a gente ter um feedback legal, tá bom? Então é isso, a gente espera vocês nos próximos. Muito obrigado. Obrigado, Mariana, que está aí no chat ajudando a gente. Obrigado, o Alessandro, que entrou também, né, para participar. E obrigado, Kleber, e até mais, gente. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu, gente. Até mais. Obrigada, gente. Até mais. Valeu, Laís. Obrigado. Até mais.